Fala comigo, pessoal. Paz do Senhor. Estamos começando aqui a primeira edição do SalaCast, o seu novo podcast cristão. E antes de começar, eu quero agradecer você que nos acompanha pelas redes sociais, tanto pelo Instagram, TikTok e agora também migrando para o canal do YouTube. Também, de antemão, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Churrasco Grego Ebenezer, também a Grife, que cuida também de roupas para animais, gato, cachorro. Então também eu quero agradecer a eles. E nessa noite nós estamos aqui com dois convidados, né, que fazem parte desse projeto, fazem parte desse departamento da nossa igreja, que é duas pessoas especiais. Às vezes a gente, para falar, a gente se torna até suspeito. E eu já vou deixar eles falar sobre eles, mas essa noite nós estamos recebendo aqui, primeiramente, a nossa bispa, a bispa Paula, e também o nosso apóstolo, o apóstolo João Paulo. Se apresente para o pessoal nessa noite. Paz do Senhor a todos, estamos aqui, fico feliz pelo convite e creio que grandes coisas o Senhor vai fazer essa noite. Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor a todos. Primeiramente, Eric, parabéns pela iniciativa desse trabalho, SalaCast, creio que muitas vidas serão alcançadas através desse trabalho. É um prazer estar aqui nessa primeira edição, nesse lançamento, nesse start desse trabalho que alcançará muitas vidas. Amém. E eu fico honrado, né, de receber eles aqui como os primeiros convidados, né, porque eu tenho uma gratidão enorme por esse casal. Tá bom, gente? Às vezes a gente não entende, né, bispa, a gratidão que a gente tem por certas pessoas, mas eu sou grato a Deus pela vida de vocês, pelo aquilo que vocês fizeram pela minha vida e por sempre estar do meu lado me apoiando em todos os projetos. Então quero louvar a Deus pela vida de vocês. Amém? Tamo junto. Amém. Gente, esse podcast é um podcast bem descontraído, tá bom? A gente vai falar um pouco de vida ministerial também, vamos falar um pouco da igreja, Trono do Cristo Rei. Mas nesse primeiro momento eu quero saber primeiro da bispa, né? Como que foi aí o início de ministério, conversão, dessa parte aí? Eu falo que Deus tem o dia e a hora certa, marcada. E quando eu entrei numa igreja evangélica, Deus, o ambiente, as pessoas que foram muito carinhosas e receptivas sobre me acolher ali naquele momento. De antemão, eu não era cristã, mas quando a gente entra numa igreja evangélica, a gente sente a presença de Deus, Deus falando comigo, ali houve minha conversão, aceitei a Ele e comecei a me entregar de maneira bem intensa, eu falo, né? Diferente talvez do apóstolo, porque o apóstolo, eu falo assim que a maneira como que ele se entregou sem medo, eu me entreguei de maneira intensa, mas daquele mesmo momento, assim, preocupado como seria. E vendo meu esposo, assim, de antemão já se rendendo, já à vontade do Senhor, já fazendo a vontade do Senhor. Então, para mim foi, eu acho que assim, não tenho palavras para explicar o que eu senti naquele momento, mas tendo a certeza que Deus tinha uma nova história para mim, para minha casa, para minha família, para mim pessoalmente, né? E a partir dali a gente via Deus falando, né? Muitas pessoas sendo usadas por Deus. Um dia eu te vejo pregando, um dia eu te vejo ministrando. E acredito eu que, como tantas pessoas que vão me ouvir falar agora, sente isso, né? E aí você pergunta, como? De que forma? Porque eu era muito tímida, sempre fui a última a sentar no último banco, não queria envolvimento algum, né? Perante aí o microfone ou até mesmo falar em público. E hoje estamos aí, né? E a bispa falando, para quem ainda não leu o livro, né? A gente vai falar do livro do apóstolo já. Sim. A senhora foi o pilar também do ministério do apóstolo, Sim, né? O apóstolo vai falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu falo, antigamente ela tinha medo do microfone, né? Hoje mudou um pouquinho, né? Devolve o microfone, né? Se deixar, a gente não pega mais, né? Mas foi uma bênção. Nós estávamos passando por um período muito difícil na nossa vida conjugal, quando nós conhecemos o Evangelho, quando o Senhor nós fomos apresentados ao Senhor de uma forma diferente. Servíamos a Deus frequentemente em uma outra denominação, servia a Deus de uma forma diferente, na verdade, até receber o convite para ir a uma igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado. Ainda falei para a pessoa que me convidou, eu vou só para ver. Eu costumo dizer que até hoje eu vou só para ver. Verdade. Então foi algo que mudou a nossa história, mudou as nossas vidas, assim, de uma forma sobre-humana, de forma sobrenatural. Aquilo que era para dar errado perante os olhos dos homens, Deus fez dar certo. Então hoje nós estamos aí há mais de uma década aconselhando famílias, aconselhando casais, pessoas, ministérios, líderes, e
marchando para Jesus. E eu vou falar sobre isso, porque para quem não sabe, eu vou casar agora em dezembro, eles são meus padrinhos de casamento. Glória. Então eu quero falar até um pouco sobre isso, porque o que a Bispa passou no início mostra a certeza daquilo que Deus tinha na vida dos dois. Sim. Né, Bispa? Sim, Porque sim. quem leu o livro, igual eu tive a oportunidade de ler o livro deles, depois, se você quiser adquirir também, você procura aí as redes sociais do Apóstolo, da Bispa, e tem lá, também envia para todo o Brasil, né, Apóstolo? Todo o Brasil. livro. E é algo bastante interessante, chama As Marcas de um Chamado, tá bom? E logo no início você já vai ver o que Deus fez na vida da Bispa, na vida do Apóstolo, né? E é muito interessante, porque hoje, se fosse olhar, muitos casamentos não resistiria àquilo que a senhora passou, né, Bispa? Eu falo que Deus, ele tem as suas maneiras de nos atrair para perto dele. Numa história de vida, eu falo muito que o céu ele está trabalhando para que você possa se achegar ao Senhor. E lá ele vai te dar as respostas. Tudo que a gente vivenciou no nosso casamento, né, amor? Eu falo que foi um processo para que hoje eu pudesse dar o meu testemunho, para que hoje eu pudesse aconselhar mulheres. Quando algumas pessoas chegavam em mim e falavam assim, olha, eu vejo a senhora, né, com autoridade para falar sobre casamento, sobre mãe, ser mãe. E aí eu vi Deus agindo dessa maneira no meu casamento, na minha vida como mãe também. Eu vi que tudo também era um processo para que eu pudesse testemunhar. Eu acho que toda marca, né? A partir do momento que você há o perdão, a partir do momento que você sabe que aquilo ficou para trás, gera realmente uma nova história na tua vida. E quando eu ali, aceitando ao Senhor Jesus, né, amor? Realmente ali a gente viu o nosso casamento mudar 360 graus. E o engraçado é que foi por meio de uma profecia, né? Que vocês receberam, né, que eu estava lendo o livro. E para ver como que Deus, ele age, muitas das vezes. Às vezes ele busca aquele improvável para fazer provável. E a gente vive muito isso na Trono, né, na igreja. A gente vê muitas pessoas que eram improvável e hoje está sendo provável, está sendo usado por Deus. Será que... eu vejo muito isso, que da mesma forma que Deus usou com o Senhor, Deus usa o Senhor para fazer com as pessoas, né? Na verdade, um dia eu fui abraçado. Então eu sei o significado de um abraço, eu sei o significado de um acolhimento. Um dia eu fui acolhido. Para que eu estivesse aqui hoje, para que eu estivesse falando, para que eu fosse líder hoje, para que o Senhor me transformasse em um líder, vice-presidente do Conselho de Pastores, para que a gente tivesse um reconhecimento dentro do município ao qual a nossa igreja é instaurada, eu tive que ser provado. E eu fui muito abraçado. Então hoje o que eu faço é retribuir aquilo que Deus fez por mim. Colocando pessoas para me abraçar, pessoas para cuidar de mim, pessoas para me instruírem. E hoje a gente tem a possibilidade de abraçar, de instruir. Apóstolo, mas a pessoa errou, mas um dia eu errei e fui abraçado. Apóstolo, mas a pessoa se arrebentou, mas um dia eu me arrebentei e fui abraçado. Ontem eu fui ministrar e eu estava até no Uber. Eu contei um pouco desse testemunho já à tarde. Na ida e na volta, Deus me usou para falar com as duas pessoas que me levou, tanto a que me levou quanto a que me trouxe para casa. E quando eu entrei no carro, a pessoa me fez uma pergunta. Quando Jesus retornou, ele procura por Pedro. E eu achei interessante a pergunta dele, né? E ele falou assim, mas por que Jesus pergunta por Pedro assim que ele ressuscita? Que ele vira e fala assim, ó, para Marta e Maria, ó, avisa os meus discípulos e a Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro já estava no seu coração de retornar, né? Porque retroceder, voltar a fazer aquilo que ele fazia, voltar para a pesca. Mas mesmo assim, Jesus, ele vai atrás dele. Então, assim, eu vejo que hoje a nossa igreja vive muito através daquilo que é o evangelho. Buscar as pessoas que muitas vezes tentaram retroceder, muitas vezes que se afastaram da presença de Deus. E por isso que a Trono é a igreja da família, né? Na verdade, quando nós olhamos para a história de Pedro, Pedro não se frustrou com ninguém. O desapontamento de Pedro foi com ele mesmo. Verdade. Por ter desapontado Jesus. E muitas pessoas hoje não conseguem retornar, porque são conhecedores da palavra, pessoas que outrora pregavam, pessoas que outrora dirigiam igreja, eram líderes, pessoas que louvavam, pessoas que eram usadas por Deus. E tem muito conhecimento da palavra. E muitas vezes essa pessoa tropeça, ou por um motivo ou por outro acaba escorregando, ou até mesmo cai. Essa pessoa, por vergonha de si própria, por ter envergonhado o evangelho de certo modo, ela não tem força para retornar. Então, por isso nós estamos ali de uma forma diferente para poder abraçar. Mas se fosse eu tinha excluído, se fosse eu tinha abandonado, se fosse eu virava as costas. Mas ninguém virou as costas para mim. Eu tive os meus erros, eu tive as minhas dificuldades antes de ser cristão, antes de conhecer a Cristo. É bom deixar frisado isso aí, de servir a Cristo. Muito antes de servir a Cristo, antes de ter me convertido, antes de ter me batizado.
Porque isso está bem claro no livro. De repente Sim. as pessoas vêm aqui no podcast, pô, o apóstolo errou. Não, minha vida é totalmente sem mácula, sem mancha. Minha vida é ministerial. Pós-conversão, um encontro com Cristo, nunca teve nenhum problema. Eu digo que minha vida é um livro aberto. A pessoa que foi editar o meu livro ainda perguntou, falou, apóstolo, o senhor não quer excluir isso do livro? Eu falei, não. Muitas pessoas serão alcançadas por esse testemunho. Muitas famílias serão restauradas, muitas pessoas estão vivendo o que eu vivi e eu quero que essas pessoas saiam da prática como eu saí, mesmo sem conhecer a Cristo, como eu conheço, ou como eu conheci. Então, algumas pessoas, a gente tem muitos relatos de centenas de livros que foram vendidos, pessoas que tiveram um casamento restaurado, homens que tiveram a mesma coragem que eu tive e deu bom, deu certo. Homens que tiveram a mesma coragem que eu tive e deu ruim. Sim, tem bons exemplos, dois exemplos, né? Porque, após, o que eu devo fazer? Irmão, ora a Deus. Assim, você está sentindo o coração de contar, de fazer o que eu fiz? Amém. Mas ora para Deus tocar no coração da tua esposa como Deus tocou no coração da minha. Então, para muitas pessoas deu bom, para muitas pessoas deu ruim. Então, é difícil falar. Porque você falar a intimidade do que já aconteceu, não é fácil, né? Se você pegar, voltar no passado, você expor sua vida, porque, tipo assim, quando você escreve um livro, não é só uma pessoa que tá sabendo. Esse livro vai alcançar centenas e milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram alcançadas pelo livro. Milhares de pessoas já foram alcançadas pelo livro Marcas de um Chamado. E nós temos aí já no forno, Marcas de um Chamado, volume 2. Quantos volumes já foram vendidos na primeira edição? Não tenho em mente agora, em números agora, é difícil mas foram muitos, né? Muitas. Eu lembro centenas de livros. Logo quando chegou na igreja já... Centenas. Tivemos... Até ultimamente que ele tem ido pregar, tem pedido. Uhum. Mas aí até a gente estava falando, acaba ficando em falha para ter aí para venda, né? Mas as pessoas conseguem... Livraria, Shopping Maranata... Livraria... assim, quando ele vai pregar querendo ele. Olha, eu ouvi falar do seu livro, eu quero... E aí ele acaba, às vezes, como muitas das vezes a gente vai e acaba não levando o livro. E pessoas lá no mesmo ambiente já sabem do livro e quer adquirir o livro. Aí tem outros lugares para vender. Tem as livrarias da cidade de Jundiaí, tem pela internet, as plataformas digitais da igreja, bastante lugar que tem o nosso livro aí. E agora, lembrando, já tá no forno o volume 2 aí, e também mais um livro que é para lançarmos o ano que vem, que é a arte de montar sermões. São 8 mensagens que nós temos, e eu transformei essas 8 mensagens em um livro. Então, um livro que vai ajudar muitas vidas aí. Porque uma vez eu até contei para o apóstolo, uma vez que eu fui ministrar no congresso na capital e o tema era de uma palavra que ele tinha ministrado no culto antes. E eu cheguei lá e falei assim, nossa, o que eu vou pregar? Eu lembrei da mensagem do apóstolo, porque assim, eu sou muito de focar no momento, né? Muitas vezes eu não preparo uma palavra exata para aquilo. Eu gosto que Deus fale no meu coração antes de eu ministrar. Perfeito. Então, assim, aí eu lembrei da palavra, do texto, e falei assim, eu vou pregar esse texto aqui. Deus me usou de uma forma totalmente diferente, mas é no mesmo texto que ele já chegou a ministrar. Falando um pouco sobre a nossa vida, evangelista Grael, eu vejo muito assim. Deus, ele já sabia o que iria acontecer nas nossas vidas. O que eu tenho para dizer para algumas pessoas que estão assistindo esse podcast muitas das vezes a gente fala, mas eu devo perdoar, eu devo compreender essa minha luta, essa minha dificuldade. Mas se você acreditar que Deus tem muito mais para você do que essa luta, essa adversidade, talvez esse sofrimento que você está passando, e você se permitir, o Espírito Santo de Deus te curar, te transformar, resumindo, o que eu quero dizer com isso? Hoje, faz 9 anos a trono do Cristo Rei. Olha aí, que glória. Então, lá atrás, Deus já sabia, e o inferno também. Que nós seríamos pastores de um rebanho, que nós seríamos homens e mulheres direcionados pelo Espírito Santo para cuidar de vidas. Então, lá atrás, de certa maneira, o que mais eu vejo é que o inimigo ele não queria que isso ocorresse. Então, é aonde vencem as lutas, as adversidades, conseguimos romper, né? Conseguimos avançar. Com isso, como ele mesmo disse, outrora, no passado, fez com que a gente se aproximasse de Jesus, aceitasse a Cristo. Nós fomos, né, batizados, descemos as águas e ali tudo se fez novo. E ali Deus começou um processo lindo nas nossas vidas. Quantas das vezes pessoas na igreja, a gente novo na caminhada, né, amor? E as pessoas falavam assim, olha, eu já vejo vocês aí, Deus usando, eu já vejo o futuro de vocês. Então, eu digo assim que é lindo porque
muitas das vezes a gente olha o cenário atual, mas Deus já tá te vendo daqui uns anos e já sabe o que vai acontecer. Então hoje, para nós, estarmos aqui num podcast falando da nossa vida, da nossa trajetória, e com 9 anos aí de ministério, para nós, assim, é uma honra. E sabemos que é Deus que tá aí cada dia mais nos direcionando. Então, a senhora falou algo interessante aí, e eu queria saber, principalmente da senhora, né? O que levou a senhora a ter tanta certeza que Deus ia fazer a obra nele? Eu não era ainda cristã, mas eu numa madrugada fui orar ao Senhor. E nessa oração eu falo muito hoje para as mulheres quando eu vou direcioná-las, aconselhá-las, porque a decisão é delas. Eu falo assim, olha, tome cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele vai responder. E numa madrugada eu fiz um pedido ao Senhor. Falei para Ele e pedi 3 sinais dele, que se realmente fosse para o nosso casamento continuar, para que realmente houvesse ali uma esperança, que o Senhor ia me mostrar os 3 sinais. E foi coisa de semanas. O Senhor começou a movimentar a nossa vida. Eu vejo que a obra que... Porque para quem não está assistindo o podcast e ouvindo eles pela primeira vez, a Trono tem um slogan embaixo que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Unidos em família. Unidos em famílias. Então, assim, o interessante é porque vocês vivenciaram algo na família. E hoje vocês são casados, têm 2 filhos, né? A Emily, que também já casou, o Biel, que tá aí. Na verdade, hoje somos casados, não. Somos casados há 22 anos. Então, há 22 anos, olha só. Então, 22 anos. assim, muitas pessoas, muitos casamentos não resistem, né? Aos processos que vocês passaram. Na verdade, eu tenho uma convicção comigo. O Senhor, Ele nos permite passar por situações para que essas situações que nós passamos sirva de aprendizado lá na frente, para que a gente sirva de testemunho. É fácil passar luta? Ninguém quer. Barreira? Ninguém quer. Nós queremos uma vida tranquila, uma vida sem adversidades. Só que essa vida sem adversidade não te traz experiência. E um líder, ele precisa ter experiência. E nós passamos como família, como casal, como esposo, como mulher, nós passamos por adversidades que o Senhor nos calejou, o Senhor nos moldou para que tivéssemos experiência para poder conduzir um rebanho hoje de centenas de pessoas, digo centenas pelo tamanho da igreja, por centenas de vidas que nós cuidamos. Então, essa situação que Deus nos permitiu passar, ou permitiu com que eu passasse, ela foi me moldando para que eu tivesse uma postura diferente. Como eu digo, você sabe disso, as pessoas hoje elas não querem uma história ministerial. Então eu fui para a igreja, minha história ministerial. Eu conheci a Cristo através de um convite, cheguei à igreja, aceitei a Jesus, me converti, me batizei, virei membro da igreja, estive em comunhão com a igreja, fui preparado para ser obreiro, preparado para ser diácono, preparado para ser presbítero. E qual igreja que foi? Preparado para ser pastor, igreja Ágape. Na Ágape. Pastor Marco Antônio Zanetta, a qual eu tenho um carinho assim inestimável. Não tenho o que falar do pastor Marco Zanetta. Foi o homem que me estendeu a mão no momento que eu mais precisei. E se eu sou ministerialmente, ou estou no lugar que eu estou hoje ministerialmente, eu devo muito ao pastor Marco Zanetta. Muito. Quantos anos os senhores ficaram na Ágape? Foram muitos anos, não vou recordar de cabeça quantos anos nós ficamos na Ágape. Foram muitos anos na Ágape. Nós passamos muitas fases junto com a Ágape. Então eu tive com o pastor Marco Zanetta por diversas situações difíceis que a igreja passou na época, algumas situações que a igreja passou de racha, algumas coisas que a igreja passou por adversidades. Então nós tivemos ali há muito tempo, tanto eu quanto o bispo Luciano, lado a lado com o pastor Marco Zanetta, mas tem um carinho assim enorme pela vida dele, um respeito que não tem como mensurar o respeito que eu tenho pela vida desse homem, pastor Marco Antônio Zanetta. E a senhora, bispo, como foi o seu início ministerial, assim, como que foi despertado um chamado para pregar? Porque, para quem não sabe, a bispa cuida de mulheres hoje, tem um projeto aí. A gente vai falar de alguns projetos da igreja, mas antes eu quero falar nesse primeiro momento do Frutificar, que foi o primeiro projeto, que já vai agora aí se estender para uma imersão que vai acontecer agora no mês de novembro, né? Dia 18. Também? Falando sobre mulheres, eu acho interessante isso, porque Deus ele sempre falava ao meu coração no início da minha conversão, que Deus ele iria me usar. É interessante porque às vezes eu sentia a presença de Deus falando comigo, e eu não queria entregar aquilo que Deus mandava. E aí, quantas das vezes eu ia embora me questionando, e Deus sempre dando sinais que Ele poderia falar através de mim. Então, essa foi uma das fases da minha vida, assim, na minha
caminhada com Cristo, que eu ainda tive muita dificuldade. Isso é bom falar, porque às vezes tem algumas mulheres ou alguns homens que enfrentam isso. Fica naquele impasse, Senhor, será que é o Senhor mesmo, né? E aí, quantas das pessoas no Ministério Ágape me direcionaram? Isso é muito bom. Paula, vai, Deus tá te tocando, fala, não tenha medo, Deus vai te justificar. E quantas das vezes eu também fiquei na dúvida se era ou se não era, e pessoas usadas por Deus diziam assim, ó, vai lá e fala com tal pessoa, e Deus já tinha me mandado ir falar. Então isso foi, no meu ministério, foi acrescentando, eu acho que experiências, foi me acrescentando também uma forma de coragem, para que eu pudesse hoje, nós temos aí, primeiro trabalho que nós temos é o Rede de Mulheres. São todas as segundas-feiras que eu me uno com todas as mulheres da igreja. E é tão legal porque ele não só envolve as meninas, eu falo as meninas no sentido da igreja, mas outras também de outros ministérios, né? Às vezes o apóstolo pergunta assim, amor, quem é, né, a senhora que entrou aqui ou a moça que entrou aqui? Falou, olha, a mulher ela é de outro ministério. Mas ela ouviu falar sobre o Rede. O Rede é um trabalho que eu tenho com mulheres que engloba todas. Não tem, né, ali nenhuma exceção de nenhuma. E a partir daí, eu comecei a pensar em fazer um culto. E aí é onde surgiu o Frutificai. Então, nós tínhamos a reunião de mulheres, e aí surgiu a ideia, eu conversando com a pastora, até na época foi a pastora Marlene, ela falou, bispa, por que a senhora não faz um culto de mulheres também? E aí eu falando para ela, né, da demanda, que querendo ou não, a gente tem vários trabalhos na igreja, ela disse, bispa, pega um dia desse trabalho e transfere ele, em vez de um Rede de Mulheres, transfere ele para ser um culto. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração e falar sobre isso. E foi tão lindo, que você foi prova viva disso, que nós estivemos com o primeiro Frutificai, e assim, Deus me surpreendeu de maneira, assim, grandiosa. Grandiosa, né? Antes da senhora falar sobre a imersão, o pessoal que tá assistindo, o Frutificai é um culto, sim, para mulheres. No Rede não dá para os homens ir, tá? O Rede é só para mulheres mesmo, sim, né? O Rede de Mulheres Elohim é o momento das mulheres, né? Daqui uns tempos ainda vai ter, se Deus quiser, algo para os homens. Não vai ser caverna de Adulão, né? Então vai ser algo também direcionado aos homens, mas por enquanto o Rede é só para mulheres. Sim. Porém, o Frutificai tem alguns homens que vão. E eu posso falar, gente, que eu sou prova viva, tá? Eu amava ir nos Frutificai. Eu acho que eu perdi um Frutificai só lá na igreja, porque eu estava de escala de trabalho. Porém, é algo que, tipo assim, realmente você sente Deus. Trabalho diferente, né? Totalmente diferente. Porque às vezes você vai num culto de mulher, congresso. Eu, particularmente, todo mundo quando me pergunta, o culto que eu mais gosto de pregar é congresso de irmã, é tarde da bênção. Por quê? Porque parece que as mulheres oram mais, as mulheres buscam mais, as mulheres estão ali sempre querendo algo diferente da parte de Deus. Então é bastante interessante. Então, quem quiser aí, ó, fique ligado nas redes sociais. Sim. Porque o ano que vem, né, Bispo, vai voltar o Frutificai aí. E leva a sua esposa, leva a sua filha, quem tem, e já aproveita já para poder participar de intruso junto com a gente, né? Porque lá a gente não faz nada, né? A gente não pega o microfone, a gente só fica lá, ajuda, ora, serve água. Literalmente somos espias, né? E sente a presença de Deus. E agora tá vindo a imersão, né, Bispo? Tá vindo agora esse trabalho, é um trabalho também totalmente diferenciado. Uma das coisas também que eu gosto muito de dizer isso, o meu trabalho como pastora da igreja, né, bispa, ele envolve muito o meu esposo. Então, todas as ideias que eu tenho, a gente compartilha, né, amor? E a gente conversa muito. E essa imersão que vai ter agora, dia 18 de novembro, foi uma ideia que surgiu do coração dele, alegrando o meu coração, e a gente foi vendo o desenrolar. Essa imersão que nós vamos ter, ela é maravilhosa no sentido que é um dia só, mas que vai unir muitas mulheres, né? Mulheres ali que pregam a palavra, mulheres ali que realmente a gente vê a autoridade de Deus, que já foram na igreja, já ministraram a palavra. Compromisso com a palavra, né? Se tiver como, pedir o Paulo para poder passar para o Bruno, para colocar aqui o cartaz da imersão, né? Vai ter um valor fixo, né, Bispo? Sim. Pode falar então um pouco sobre a imersão para a gente divulgar também pro pessoal, porque às vezes, muitas das vezes a pessoa vai assistir o podcast e fala assim, nossa, eu queria conhecer, mas não vai ter o Frutificai esse ano. Aproveita e já vem para a imersão já. Esse é o último do ano. Porque pelo que eu vi ali, pastora Marlene, pastora Raquel Santos, né? Vai ter Ingrid Mariano. Satanás vai pegar folga nesse dia. Igual o apóstolo falou. Ele falou outro dia na igreja que nesse dia aí o diabo não vai querer passar nem na rua. Não, né? não. Mas se ele tiver, como ele não passar na Avenida Barretos em novembro ali, no dia da imersão. Falou, dá uma segurada
aí, porque o negócio ele tá louco. O negócio vai ser complicado. E a gente fala porque são mulheres de Deus, né, apóstolo? Porque hoje é uma dificuldade muito grande, a gente entende que no meio cristão, e até chamado meio gospel, né? Sim. A dificuldade de se encontrar mulheres de Deus hoje. Na verdade, foi o que eu falei pra bispa quando o Senhor me trouxe ao coração essas mulheres. E eu apresentei a bispa, amor, gostaria de fazer um trabalho assim, o que você acha? De fazer essa imersão, fazer um trabalho diferente. Porque quando nós olhamos essas 4 mulheres que ali estarão, a bispa, a pastora Marlene, Ingrid Mariano, Raquel Santos e Aline Miranda, uma completando o ministério da outra. E nós íamos falando sobre isso. A forma com que a bispa dirige, as outras não dirigem. A forma com que a Ingrid Mariano faz o mover espiritual, o jeito que a forma como Deus usa a Ingrid. Não, a Ingrid é coisa fora do... Não é com a Marlene, não é com a Raquel. A autoridade que a Raquel tem para ministrar a palavra é surreal. E o conhecimento que a Marlene tem, fora o conhecimento e a autoridade juntados sobre a vida da Marlene, é fantástico. Então nós olhamos para essas 4 mulheres, a Aline nos louvores, então não tem o que falar da Aline. A Aline é fantástica. Então é Deus completando ali o ministério uma da outra. Então eu creio que esse trabalho assim, falei para a bispa, esse trabalho vai ficar marcado, vai marcar a vida de mulheres. E a própria palavra diz, né, que nós somos o membro do corpo na qual Cristo é a cabeça. Então cada um completa um, né? Exatamente. E aí a Raquel Santos é algo também fora do comum, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive na Trono foi uma pregação da Raquel Santos, foi na campanha, né? Foi a primeira vez que eu fui visitar a Trono no dia, e Deus falou comigo, porque eu fui ali buscando uma resposta da parte de Deus. E Deus usou o pastor Jonathan Santos ainda, que é o esposo dela, para poder falar comigo no dia. Eu lembro que ele foi um divisor de águas no meu ministério. Tomou da água, né? Tomou da água, já era. E assim, eu falo uma coisa, não querendo pescar no aquário dos outros, né? Mas quem vive a experiência que a gente vive ali na Trono, a gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre os nossos cultos. Sobre a igreja. Mas a experiência que a gente vive ali, cada culto, seja no Frutificar, seja nas campanhas, culto de terça-feira em PUP, agora na tarde da Bênção também que está agregando, também na própria sala de adoração. Então assim, é uma experiência fantástica, cara, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu nunca senti isso. O pastor Emerson mesmo, esse dia estava conversando comigo e falou assim, nossa, a primeira vez que eu fui na igreja que ele foi visitar com a apóstola Edmilson, ele falou assim, nossa, aquilo que eu senti lá na Trono lá é algo tremendo, algo sobrenatural. Por quê? Porque há uma busca, há uma entrega, né? Sim. Exato. Algumas pessoas já chegaram a falar para mim, bispa, aqui parece o culto de congresso, né? Porque em todo momento é uma alegria, a gente vê, né, a forma com que o pessoal adora, nós mesmo, né, do altar se entregando, e aí às vezes algumas pessoas que vão lá pela primeira vez falam, é congresso, é festividade. Porque realmente, parece que todo culto é um congresso, porque não só do culto vamos supor, só quem canta, só quem prega, porque quem canta tem certo conteúdo para entregar, tem certa unção, quem prega também tem certo conteúdo para... Porque muitas igrejas, hoje, você vai na igreja, o culto começa frio e termina gelado. Né? Começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Não tem, né? Parece que nada aconteceu. Parece que o povo está dentro de uma caverna e já era. Conversávamos ontem, eu, o pastor Renato e o pastor Lucas Levi, e ele falou, apóstolo, o que mais me chama a atenção é que aqui não existe competitividade. É isso aí. Não existe competitividade. Se um prega, o outro está glorificando, o outro está recebendo a palavra, se é o fulano, se é o ciclano, se é o bertano, não importa quem está com o microfone em mãos. Quem não está com o microfone em mãos está intercedendo para que Deus use aquele que está empunhando o microfone na mão, aquele que está com oportunidade. Então, muitas vezes, a gente por andar um pouco pregando o evangelho, o senhor sabe disso, o senhor anda também bastante, a gente vê uma grande competitividade. Em alguns lugares que nós vamos pregar, as pessoas parecem que fazem cara feia, ó, tomara que Deus não use ele, tomara que não dê certo, tomara que nada aconteça. E quando nós olhamos ali para a Trono, a gente vê que não existe nenhum tipo de competitividade ou rivalidade para que aquele que esteja com o microfone em mão, para que não dê certo. Não, a oração nossa é para que Deus use mesmo, para que Deus transborde a graça dele, para que vidas sejam alcançadas através daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que está com o microfone em mãos naquele momento. Deu certo, Bruno, para colocar aqui o cartaz da imersão? Paulo vai te enviar? Porque eu acho interessante a questão da imersão. Por quê? Porque é difícil achar coisa para mulheres aqui na nossa região. Quem faz muito é a pastora Marlene. Aproveitar já o assunto, convidar. A pastora Marlene está convidada para estar aqui conosco no podcast também. Tá? Assim que tiver a disponibilidade de tempo, apareça aqui, vamos gravar. Porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para poder transmitir através da vida dela também. Sim. Mulher que tem um testemunho incrível, passou muitas coisas. Né? Então, eu quero você aqui, viu, pastora Marlene? Então, bispa, é difícil hoje encontrar um trabalho para mulheres. Eu falo porque, tipo assim, a gente tem muito contato com líderes, né? Muito contato com líderes. E eu tive conversando com um apóstolo esses dias,
não com o senhor, com o outro apóstolo, o nome dele é João também. E ele até falou assim, nossa, cara, eu vi o vídeo lá do Frutificai que a bispa fez e tal. Será que ela não faz esse Frutificai aqui na minha igreja? Vai ser, meu irmão, você tirar o Frutificai lá da igreja vai ser um pouco complicado, né? Mas tudo que é conversado é entendido. Então, assim, é muito interessante a forma que Deus trabalha nesses trabalhos que a bispa faz, né, apóstolo? Porque não tem trabalho de mulheres, é uma grande dificuldade que nós temos com o trabalho para mulheres, achar mulheres que ministram. Nossa região, são poucas as mulheres que têm autoridade. Através do Frutificai, Deus nos apresentou muitas mulheres aí que nós não conhecíamos, né, bispo? A Eliana Camilo, que é uma pessoa assim que eu amei. Amei. Ela, o esposo, a própria Ingrid Mariano, Ruth Moura, missionária Jacira, Rosana Ribeiro, assim, não tenho o que falar, muitas pessoas que Deus nos trouxe, assim, através muitas mulheres que Deus nos trouxe, eu trouxe para próximo de nós através do Frutificai. E sabe o que é interessante também, até a gente falar sobre isso, quando a gente iniciou o Frutificai, uma das coisas que eu pedia muito pro Senhor, falei, Senhor, envia as mulheres que, de certa forma, muitas das vezes estão nos seus ministérios e elas estão sobrecarregadas. Por quê? Quando você está no seu ministério, você tem que interceder, você tem que dar um acolhimento, você tem que dar uma atenção. Sim. E muitas das vezes, né, eu falo como uma pastora de uma igreja, às vezes a gente também quer, né, um momento do culto que a gente venha ser acolhida, que a gente também venha chorar, se render à presença do Senhor e se encher também de maneira ao qual que a gente possa ali se sentir mesmo assim como um membro da igreja, né? E não só simplesmente uma líder. E no Frutificai, a gente pôde perceber isso, tanto não somente, né, ali, depois eu olhando as fotos, quantas pastoras de outras igrejas. Quantas mulheres de outras igrejas. Tanto que eu dei uma pausa do Frutificai e muitas entraram em contato. Bispa, quando vai ter de novo? Então fala sobre até isso. Até deixo aí um recado para que haja esse movimento dentro das outras igrejas, que façam trabalho com mulheres. Porque realmente há uma carência muito grande. A senhora acha que essa carência é porque a necessidade de ser ministrada, porque tipo assim, ministrar é uma coisa. Agora, ser ministrado é totalmente diferente, porque muitas vezes aquela pastora ou aquela mulher, ela só ministra, mas não tem ninguém que ministra ela. Perfeito. Isso é uma dificuldade muito grande. Eu acho que, assim, no nosso meio, quando eu ouço, né, algumas desabafarem ou conversarem comigo, é sempre essa mesma forma que elas citam. Ah, bispa, eu me dou demais. Bispa, eu sempre estou ali, né, me prontificando a servir. Mas tem horas que a gente também precisa entender. E aí eu posso dizer para você assim, que a gente precisa entender. E eu falo isso muito. Eu sou mãe. Sim. Eu sou esposa. Eu sou serva de Deus. Mas eu sou ser humano. Entende? Então a gente precisa desse momento, tem horas, e o Frutificai, ele contribui para isso, e essa imersão eu falo assim, que vai ser assim, eu mesma tô numa expectativa, então eu imagino que vai gerar uma expectativa muito grande, né, amor? Divisor de águas para muitas vidas, sim, né, para muitas mulheres. Que elas vão nesse sentimento mesmo, de serem cuidadas, de serem ministradas, para saírem de lá, né, cheias, transbordando, levando cura, levando palavras de vida, levando alegria, né, porque todo aquele que se sente acolhido, como o apóstolo falou, sente carinho, ele vai transmitir isso. É nítido. Isso, eu tenho uma pastora que ela é amiga da Natália, ela já foi no Frutificai, a pastora Tamires, e ela fala, né, muitas vezes da experiência que ela teve. E uma vez a Natália estava comentando comigo que ela falou com a Natália, que aquilo que ela viveu ali foi algo sobrenatural. E tem até uma foto no dia que Deus me usou para falar com ela. Olha. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes as mulheres precisam tanto ser ministradas que tem aquela sede, sabe? Sim. Precisam, né? Esse trabalho, eu falei que vai ser um divisor de água para muitas vidas. Para muitas mulheres, por que vai ser um divisor de água? Por que vai ser algo que vai destravar muitos ministérios? Tem muitas pessoas que às vezes estão paradas, e isso não é o intuito de fazer um trabalho desse, uma imersão dessa, para trazer pessoas para a igreja, não, longe disso. Mas para que as pessoas que estejam ali conosco nesse dia 18 de novembro possam voltar para os seus ministérios com uma força diferente, com uma garra diferente, não com uma doutrina diferente, não com uma visão diferente, mas com uma vontade diferente, um despertar diferente. Ter uma experiência, um encontro, né? Querer ajudar o seu líder de uma forma diferente, querer ajudar o seu pastor de uma forma diferente, querer colocar algo mais
algo diferente na igreja. Não o apóstolo vai ensinar, trazer uma nova doutrina, um novo ensinamento, uma nova mentalidade. Não, é despertar o desejo que as mulheres já têm. Porque se nós olharmos uma estatística no Brasil hoje, as igrejas já têm mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Eu falei sobre isso na Tarde da Bênção. Você olha lá pra Tarde da Bênção, 90% é mulheres, aqui tá aqui o cartaz. Então tem muita... Pode frisar aqui, Bruno, pra gente. Hoje, então, dentro das igrejas no Brasil hoje, a estimativa é muito maior. A quantidade de mulheres é muito maior do que a quantidade de homens. Só que são muitas mulheres feridas, Sim. Muitas mulheres quebradas. Pastor Isa Reis fez uma menção essa semana no Instagram e eu comungo do pensamento dela. Porque hoje muitos líderes estão ferindo mulheres de todas as formas. Tá aí, ó. A imersão, a graça que transforma. Sim. Olha que lindo. Isso aqui eu sei ser pra você. Se é porque vai ser pago, não pode. Mas se pudesse, eu iria. Vou ser sincero pra vocês. Porque o que vai acontecer aqui, irmão, é algo. Não tem nem palavras. E são vagas limitadas. São vagas limitadas, né? Limitadíssimas. Limitadas. Vai ser. Mas a Bispo vai falar mais sobre isso. Bem seletivo, né, Bispo? São para quantas mulheres, amor? Em torno de 200 mulheres. 200 mulheres. Né? E é pouca, porque 200... Praticamente na igreja. 200 tem na igreja e outra, 200... o frutificar dá mais de 200 mulheres. Né? Ficavam mulheres em pé. Então, assim, quem for querer aí adquirir, tá R$40, né? O primeiro lote, tá, gente? O primeiro, não sei se vai ser aí, né? Não sei se vai dar pra 2, 3 lotes, não. Não sei se vai dar... O primeiro lote tá R$40, então quem quiser, entre no Instagram da Bispa aí, @Bispa Paula Fernanda. Entre em contato, né? Ou até mesmo pelo do Apóstolo, com o Richard também. Entre em contato aí para poder comprar, porque vai esgotar rápido. É que vai ser uma experiência totalmente diferenciada, né? Normalmente a gente analisa, às vezes, um culto de mulheres, sempre tem uma psicóloga e aquela que vai ministrar. E nesse dia vão ser 4 ministrando, né? Fora eu na direção. Então, assim, são 5 mulheres ali. Então, eu acredito assim que a nossa experiência, a minha expectativa tá enorme. Então, imagine as demais, né? As obreiras, as meninas da igreja já começou a se movimentar de forma assim que a gente vê o retorno positivo. A gente já vê a mão de Deus agindo quando as pessoas elas já criam uma expectativa, uma alegria, já uma empolgação. Então a gente vê, porque o nosso Deus, eu falo muito, nosso Deus não é comum. Ele é sobrenatural. Então ele tem que movimentar alguma coisa dentro de você. E quando você cria uma expectativa, isso assim é maravilhoso, porque imagine como o céu já tá trabalhando, né? Demais, né? E assim, a gente falou um pouco da Bispa tratar mulheres e pulamos aqui pra imersão, mas eu queria saber agora como foi a ideia de dar trono? Assim, como surgiu a trono? Assim, não, a trono surgiu assim, foi no momento tal, foi do pensamento tal. A trono nasceu numa tarde de quarta-feira na casa do Bispo Luciano. Olha aí. Tomando suco de manga. Nossa. Conversando com o Bispo, Deus já estava direcionando. Na época eu tinha recebido o convite do pastor Igor para estar junto com o pastor Igor na Assembleia de Deus do Ministério Bragantino do pastor Joás, um grande homem de Deus. Pastor Igor que hoje está conosco, né? Hoje está conosco. Pastor Igor. Tentou me levar para Bragantina. A gente que trouxe ele. Tive convite para ir para Bragantina, convite para ir para Brasil para Cristo, uma igreja qual nós somos muito bem acolhidos, muito. Pastor Nelson. Então, tive diversos tipos de convite para estar na igreja. Porém, eu não queria dirigir igreja. Uhum. Meu intuito era ser itinerante. Eu não quero igreja. Só que Deus foi nos conduzindo de uma forma diferente para poder estar à frente da igreja. E numa tarde, conversando com o Bispo Luciano, falei, Bispo, Deus tem aquecido algo no meu coração, referente ao ministério. Ele falou, vamos orar, e eu tô com o Senhor. E daí, então, Deus começou a trabalhar dessa forma. Lembro que um dia no monte, o Bispo recebeu um convite para ir para o monte com uma amiga, uma prima, na verdade, e ia muita gente. E você me conhece, eu não gosto de excursão para o monte. Eu também não gosto. Monte é muito seletivo. Eu falei, eu não conheço quem é, eu não conheço o povo, eu não quero nessa excursão. Falei, o povo não é para o monte, vai na excursão para o monte. Foram até de Kombi para o monte, por quantidade de... Foi poucas pessoas. Ia ter o congresso de uma igreja e o pastor levou toda a igreja para o monte. Falei, amém, vamos lá, né? Contrariado, mas fui. Falei, Deus está no controle. E lembro que cheguei no monte, o pastor pediu para que eu tomasse a direção. Eu falei, agora foi. Não me conhece, nunca me viu, pediu para mim tomar a direção da oração no monte, se eles estão com propósito. E fomos ali, tomei a direção do monte, oramos muito, trouxe uma palavra ali rápido e nos afastamos para cada um ter seu momento no monte. Monte é particular, né? Intimidade. Particular. E me afastei com a bispa e eu lembro que ficamos basicamente 1 hora de joelhos ali orando nesse monte.
quando o pastor que estava com a igreja chamou para que a gente viesse próximo novamente, para que nós pudéssemos fazer a última oração e ler uma palavra para ir embora. Uma senhorinha, uma vozinha, de próximos 80 anos, de saia até o tornozelo e de coque. A famosa irmã do coque, né? A famosa Veio irmã do coque. marchando. Veio marchando, eu falei, Jesus, onde essa mulher vai? E ela veio na minha direção. E ali ela descreveu a igreja Trono do Cristo Rei, no monte. Falou a forma, o que Deus queria, o que Deus estava esperando. E ali eu entendi o porquê foi aquela luta para que eu não fosse no monte naquela noite. Para que eu não fosse no monte naquele dia. E Deus instruindo, e depois daquele dia a gente teve a coragem, teve a ousadia de dar início ao ministério. E como nem todos sabem, a Trono não começou do tamanho que é hoje. Né? A Trono começou numa garagem. Na garagem, né? Põe cadeira, tira a cadeira, põe lona, tira a lona. Foi igual antigamente. As tendas. As tendas, né? Monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda. Então transformamos a garagem aí de quarto e domingo nós transformamos a garagem da nossa casa em igreja. Igreja. Então põe cadeira, tira a cadeira. Foi igual a irmã Maria em Atos 12, né? Exato. Transformou a casa dela, o pátio da casa dela num lugar de oração. Exato. E dali Deus começou a trabalhar, Deus começou a bradar. 12 cultos nós fizemos em casa, até termos a possibilidade de ir para um salão. E foi para um salão pequeno, para um salão um pouquinho maior, até chegar na dimensão que é hoje. Dois salões. Hoje virou um prédio, né? Hoje é um prédio. Nós temos ali um prédio gigantesco, uma estrutura maravilhosa. Só que não nasceu daquele tamanho. Muitas pessoas, vou abrir uma igreja, mas olham para Trono querendo começar como a Trono começou hoje. Olham para Trono e querem começar como a Trono está hoje. Mas esquece que a Trono começou numa garagem, com cadeira emprestada. Olha aí. E muitas vezes a pessoa não entende isso. Fala assim, tá lá agora com dois imóveis lá. Dois salões enormes. Gigantescos, né, que uma baita de uma estrutura. A estrutura da Trono hoje, comparada a muitas igrejas que têm anos, né, de ministério, são bem maiores. Né? Falávamos isso por esses dias, que o que Deus nos proporcionou hoje de estrutura é fantástico. Fantástico. Hoje, igreja centenária, igreja com 50, 60 anos, não tem. Falávamos isso, o pessoal demorou 50 anos para adquirir o que a gente adquiriu em 9. Verdade. Então nós estamos bem adiantados. Se eles demoraram 50 anos para chegar onde eles estão, e com 9 anos nós estamos andando lado a lado, então nós estamos adiantados. Deus tem sido generoso conosco. Não porque nós somos merecedores e muito menos melhor que ninguém. Sangue do Cordeiro. Mas Deus tem sido bom com o povo da Trono do Cristo Rei. Para quem não sabe, hoje a Trono é situado na Avenida Barretos, 894, né? Já de Novo Mundo ali na Várzea. Mas não começou na Várzea, né? Não, começou em Jundiaí. E qual foi a ideia de migrar de Jundiaí para Várzea? Tínhamos a igreja em Jundiaí e congregação em Várzea. Na época, o proprietário do imóvel pediu o imóvel e a gente não tem o que fazer. A gente não é dono do imóvel, nós saímos do imóvel e fomos para Várzea. Ficamos um período, colocamos toda uma estrutura dentro de casa, guardamos a estrutura da igreja e migramos para o nosso salão, para a congregação que nós tínhamos em Várzea. E procurei por muito tempo, muitas semanas, 1 mês, 2 meses procurando o salão em Jundiaí e não achava. Até que Deus permitiu que nós avistássemos aquele salão. A pastora Viviana passou para ir para o monte junto com o bispo e alguns obreiros da congregação. Indo para o monte, passaram onde hoje é a nossa sede. Falou para o bispo, bem que o apóstolo podia trazer a igreja para cá, né? A sede fazer aqui, nem podia ser aqui. E a pastora ergueu a mão, o bispo falou, você é louco? Jamais, né? A bispa também, jamais a igreja vai ir para Várzea. Só que era plano de Deus, porque a nossa vida ministerial começou em Várzea. Eu vi isso, e o que a senhora pensou na hora que esse homem chegou e falou assim, vai abrir uma igreja? Qual que foi a sua reação? Na realidade, o medo bate, né? A gente fica preocupado. Bate não, espanca. Mas Deus, ele tá sempre cuidando, zelando, né? Voltando aí um pouco da garagem, só para você ter uma ideia. Foi 15 dias, é isso? Foi quantos cultos? 12 cultos. 12 cultos. E ele, né, nós estávamos pensando já em sair da garagem para alugar um salão, mas tipo, como? Né? De que forma, financeiramente falando? E aí, naquele culto, algumas irmãs chegaram e falaram, olha, apóstolo, tem na rua, né, aqui da sua casa, tem um salão alugando. Já conversei com o proprietário, né, vamos lá conversar com ele. Aí, resumindo, quando eu fui no final, já tinha todo mundo indo embora, eu fui contar a oferta, que era coisa de R$12, R$8 a oferta. Quando eu fui oferta da viúva, né? Só as moedinhas. Só as moedinhas.
Quando eu fui contar a oferta, e ali ele já tinha ido, daí ele saiu para ver o salão junto com as mulheres, com o bispo Luciano. Amor, fechei. Eu, como assim você fechou? O aluguel lá, tudo? Não, fechei. Vai dar tudo certo. Deus e nisso ele conta, né? subiu, a gente já tinha guardado um pouco das cadeiras, já tinha organizado tudo. E aí eu fui pegar a oferta. E aí quando eu fui pegar a oferta, eu fui contar a oferta. Aí eu vi a mão de Deus. Todo o valor que ele precisava de dar de aluguel, pintar, comprar, né, algumas coisas que precisava. Faltava. Deus tinha Supriu. dado ali. Nenhuma oferta. E o engraçado é que porque quem não. A gente falando assim, as pessoas às vezes até duvidam. Loucura. Mas a gente vive muito isso hoje na igreja. Sim, muito, sim, direto. sim. Direto, através de voto, através, às vezes, a gente ofertar algo e Deus abençoar. Exato. Né? Porque às vezes a pessoa não entende, assim, mas como que consegue a estrutura que tem? É a mão de Deus. É bom. Né? Para manter o que nós temos hoje, literalmente, é somente a mão de Deus. Somente a mão de Deus. Eu falo que cada noite que eu durmo, é que eu deito a bispo e falo assim, o problema é ficar tudo direcionado sobre a minha pessoa. Nós somos quantos obreiros? Nós somos mais de 50 obreiros. Basicamente 60 obreiros. A igreja com centenas de pessoas. Só que todo o problema é direcionado na minha vida. Apóstolo, mas é tudo no CNPJ da igreja. Tá, sim, é tudo no CNPJ da Mas igreja. quem responde? Mas quem responde pelo CNPJ da igreja? Tem uma diretoria, mas quem que assina? O presidente. Então, basicamente, acaba colocando sobre a minha vida toda a carga, não só espiritual, mas toda a responsabilidade também administrativa. As pessoas, mas eu posso ter um abacaxi aí. Eu falei, abacaxi a gente descasca, faz e toma suco, fica em paz, não tem problema com abacaxi. As pessoas... Só não pode comer com a casca, né? Senão... Líder espiritual, já fica até uma dica aí, tá? Eu falo que a gente gosta de causar um pouquinho, e a Ludmilla estava aqui, a apóstola é muito polêmica, eu sou um pouquinho polêmico. Líder espiritual que não quer problema, líder espiritual que não quer abacaxi, irmão, vai vender picolé na praia. Não tem jeito. O cara quer ser líder de igreja, quer ser pastor de igreja, a pessoa quer ser líder de departamento e não quer abacaxi, não quer problema, vai vender picolé na praia, irmão. Igreja é problema. Pessoas, né? É problema, cada um tem uma personalidade, cada um tem um problema. A igreja é lugar que vai chegar pessoas que têm problema. Porque se não tivesse problema, não ia pra igreja. Não precisa nem ter igreja, porque a igreja é um lugar de pessoas que chegam ali para... Se eu não tivesse problema, eu não tinha chegado da igreja. O que me levou à igreja não foi amor, foi a dor, foi o problema que eu estava enfrentando. Então hoje nós não queremos, eu não quero a pessoa com problema na igreja. Irmão, não tem como. O líder que não quer problema vai vender picolé na praia. Ele não pode ser líder espiritual. Verdade. Não tem jeito. Tá bom, Lud? Não, mas a gente vê porque a necessidade hoje de ter uma liderança que escuta os membros, né, que ajuda o membro, porque muitas igrejas não tem isso, mas a gente vê que, tipo, acaba o culto muitas vezes, sai daí o seu e a Bi, sai da igreja 2 horas da manhã, 1h30, né, 2 horas. 1h30, 2 horas, então por quê? Porque vê a necessidade de atender as almas, vê a necessidade de atender os membros. Então, tipo assim, isso é muito diferencial da nossa igreja. Né? Eu vejo que, assim, quando você entende a pessoa, parece que traz ela para perto. E muitas igrejas hoje falam assim, a pessoa tá com problema, ela que resolve o problema dela, ela que se vire para lá. Se ela tá com problema no casamento, ela que se vire com problema no casamento. Já na Trono, não. Na Trono vocês dão atenção, dão certo acolhimento, entendeu? O seu problema é o nosso problema. É isso aí. A gente foi, acho que 15 dias atrás, fazer visita. Que a gente tem, né? A gente tem ali Cronograma de um visita. cronograma de visita. E quando a gente chegou na visita... O que mais nos impactou, a gente tava indo visitar um rapaz, mas foi a mãe dele, né? Que começou a chorar e falou pra gente assim, isso não ocorre mais. Uhum. Isso aqui não existe mais. Aí a gente ficou meio que sem entender, ela falou assim, visita, vocês, os líderes, vim visitar eu e meu filho. Não, ela falou, olha... Não somos da igreja. E não somos, né, da igreja. E aí ela falando, eu faço 25 anos, né, de 20 ministério. anos. De um ministério, sempre pedi para alguém vir visitar a situação, principalmente do meu filho, qual nós fomos lá para orar. E aí, isso baqueou a gente, mexeu com a gente, né? Porque a gente falou, não, isso daí para nós é comum. Porque uma pessoa, 20 anos no ministério, 20 anos servindo a Deus na igreja, íntegra, uma senhora, do Coque. A irmã do Coque. A irmã do Coque. A irmã do Coque, ela se insere em vários cenários, né? 20 anos no mesmo ministério. Ela fala assim, apóstolo, isso não existe. Tô há 20 anos esperando uma visita. E meu líder nunca veio aqui. Nossa. Troca líder, troca pastor, entra pastor, vem regional e troca regional e continua da mesma coisa. São 20 anos. Então isso não existe mais. Eu falei, Jesus, eu faço visita toda semana, 2, 3 visitas por semana, às vezes 2 visitas por dia. Aposto por quê? Porque as famílias necessitam de Precisa visita. dessa proximidade. Eu vejo Jesus, eu vejo o chamado, né, o ministério de Jesus. Pode perceber que em todo momento ele sempre quis a proximidade de todos. Sim. E mesmo ele sabendo do problema, ele queria ouvir a todos.
sempre perguntava, né? Então, assim, eu acho que fica aqui um grande ensinamento. Exato. Porque não adianta você querer resolver o problema evitando o problema, né? Quantas das vezes, principalmente eu, na parte das mulheres, às vezes é só ouvir. O que mais hoje a gente precisa é de pessoas dispostas a ouvirem. Porque, como eu falo para elas, o falar cura. Às vezes não precisa de muito. Que tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu não tenho, né, fica procurando, né, alguma coisa. E na realidade, às vezes a pessoa só quer que você ouça ela, para ela se aliviar. E muitas das vezes, infelizmente, as pessoas já acham que é algo que vai muito além. E não, é simples. Muitas vezes a pessoa só está precisando de uma visita, né, de um abraço. De um abraço, porque hoje... Um abraço cura, um abraço transforma, um abraço cura a depressão, um abraço faz com que a pessoa tenha ali um sentimento suicida, um sentimento destrutivo naquele momento. Esse abraço pode mudar muitas coisas. Às vezes a pessoa acha que o que vai socorrer a pessoa, às vezes é alimento, às vezes é dinheiro, às vezes não é. Às vezes a pessoa fala assim, eu só queria uma visita aqui, cara, vamos ganhar um abraço. Só queria ser ouvido. É. Porque hoje ninguém quer ouvir. Foi o caso da mulher samaritana, ninguém queria ouvir ela, quando Jesus encontrou com ela na beira do poço. Na verdade, ela encontrou com Jesus, né? Então. Quando ela chegou foi encontro. Quando ela encontrou, o que ela fez? Ela se tornou a maior pregadora de Samaria. E o interessante, ela ficou toda armada para falar com ele. O quanto nós encontramos pessoas assim. Que ninguém ouve. Então, quando alguém ouve, quantas das vezes eu aposto, a pessoa ela já vem assim, né, com 4, 5 pedras. E aí depois ela vê que não, a gente só quer ouvir. E o interessante, pegando o contexto da bispa, e também o contexto do que você havia dito, a mulher samaritana era o quê para a sociedade? Ela é impura, ela é uma mulher... Improvável. Então, é o que nós falamos, que a gente falou nisso. É o improvável, ela não tinha como acontecer na vida dela o que aconteceu. Não. Até ter o encontro. Até encontrar com Jesus. É isso aí, foi do mesmo jeito da vida do Senhor, foi na vida, e é na vida de muitas pessoas, né? E o que ele fez? Ouviu ela. Teve tempo com ela, né? Muito lindo. Tipo assim, eu não trabalho com si, né? Porque si não tem como se trabalhar. Mas eu tenho o pensamento seguinte, se Judas tivesse aguardado, esperado Jesus ouvir ele, com certeza haveria um perdão, mas que era um propósito, sim, né? A traição. Porém o quê? Às vezes a gente fica tão afobado de fazer as coisas, o que ele fez? Se matou. Entendeu? De vez que ele resolveu o problema, resolver a situação, procurar quem tinha que procurar, né? Mas o que aconteceu com a vida de Pedro, que eu havia dito aqui no início. O porquê que Pedro vai voltar a lançar a rede, vai voltar a pescar? Porque o que ele fez, ele se culpou. Se culpou. A culpa dele leva ele para longe de Jesus. E muitas pessoas, já ficam adendo para quem está nos ouvindo aqui, cuidado, para a culpa não te afastar de Jesus. Porque Jesus é misericordioso e nos perdoar a todo momento, a todo instante. Apóstolo, mas eu errei, apóstolo, eu cometi coisas que não era para cometer. Procura o teu líder, conversa com o teu líder, ele vai poder te instruir para que você volte a marchar, para que você volte a caminhar e ter uma conduta diferente, porque hoje a culpa afasta muitas pessoas da presença, e por às vezes conhecer infelizmente o líder que tem, vai me atacar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai explodir comigo. Então as pessoas às vezes também por essa circunstância acaba evitando de procurar a liderança para contar ou relatar o que está passando, ou o que está vivendo, ou até o que mesmo que fez. E se você não tem um líder, né, fica um convite para você, né, amanhã nós já temos culto de campanha, eu vou falar aqui de novo, né, aqui nas quinta-feira culto de campanha, domingo culto da família. Verdade. Você que não tem um líder, procura a igreja, né, a Trome está de portas abertas para receber. Tem que aproveitar, né, fazer o quê? As pessoas vão vir, às vezes você procura o seu líder, as pessoas, eu tô afastado. Eu não tenho líder. Não tenho líder e tal. Chegou o momento de ter um líder e uma líder. Tem alguém que tá na caverna de Adulão. É verdade, mas pior que é verdade. Tem gente que, né, que necessita. É uma oportunidade, assim, né, para as pessoas conhecerem. Eu não tenho. E fala assim, mas procura o líder. Não tem. Então o apóstolo e a bispo aqui tá, né, de braços abertos para receber você, a Trono, né? Também de braços abertos para receber você. Se você não tiver líder, em nome de Jesus. E depois as pessoas vêm no apóstolo e ripam no apóstolo. É verdade. E para aproveitar que fala novamente dos nossos patrocinadores, né, a Grife, que cuida de roupas aí de pets, de gatos, de animais, tá? Você que está assistindo esse podcast, passa lá no Instagram deles, o Instagram deles vão estar passando aí durante a nossa transmissão. E também do churrasco grego Ebenezer, né? Açaí também, eles vendem açaí. Todo sábado eles estão ali na loja do Gordo, no Agapeama, aqui em Jundiaí. E também você, às vezes, pode pedir também que eles entregam nos delivery, tá bom? Agora vai ser terça e quinta delivery, e quinta e sexta eles vão estar num posto aqui na Várzea. Então você já segue eles na rede social, também segue a rede social da nossa igreja, Trono do Cristo Rei Sede.
do apóstolo, da bispa e também da sala de adoração. Falar um pouco, apóstolo, de um projeto que tem na nossa igreja, que a gente vai vir por etapas, que é o EMPUP, né? Porque o EMPUP é um projeto que veio num momento improvável também, né? O EMPUP nasceu em 2020, no epicentro da pandemia. Tínhamos desejo de fazer algo diferente, e numa conversa, nessa época eu tinha comércio no centro de Várzea Paulista, e o comércio fechado devido à pandemia, pela resolução que o até então governador do estado, João Dória, havia decretado no dia 21 de março de 2020, para que se fechasse o comércio de imediato por 15 dias. E esses 15 dias foram aumentando mais 15 dias, mais 15 dias, mais 60, mais 90, e assim foi. E nós nos reuníamos normalmente na loja. Então tinha um escritório lá, sentávamos constantemente para que a gente pudesse falar as coisas da obra e para ficar um pouco mais perto, por não poder estar perto de aglomeração, isso e aquilo. E em uma das nossas conversas informais, querendo fazer algo diferente, conversando eu, o diácono Richard, juntamente com o pastor Renato, havíamos a necessidade. E saímos esse dia para comprar esfirra, para almoçarmos. E numa conversa entre eu e o Richard e o Renato, a gente estava, vamos criar um projeto com tal nome, E nessa conversa, no trajeto entre a loja, onde tínhamos a loja, até o lugar que íamos comprar esfirra, para almoçar, conversávamos ali, o que você acha desse nome? Não, o que você acha desse? O que você acha desse? Então era movimento de fire, movimento de fogo, movimento assim, movimento assado, isso e aquilo. Aí eu nasci para um propósito, eu nasci por um propósito. E ali, então, nós juntando, tanto eu quanto o Renato e o Richard, chegamos a um consenso, eu nasci por um propósito. Então foi num trajeto ali da loja até nós comprarmos esfirra, que eu nasci por um propósito ali, uma ideia minha, do Richard e do Renato, ou do Renato, o Richard e minha, não, independente de quem foi a ideia ali, mas nós estávamos nós três. Foi um conjunto, né? Um conjunto de ideias do apóstolo, do Renato e do Richard, do Renato e do apóstolo, para que chegasse ao consenso do Eu Nasci por um Propósito, um trabalho assim que veio de uma forma gigantesca, movimentou muito a nossa igreja, movimentou demais a cidade de Várzea Paulista, os jovens, ganhamos muitos jovens para Jesus, fizemos belos trabalhos. O Eu Nasci por um Propósito nasceu num momento muito oportuno, que nós vivíamos na grande epicentro da pandemia de 2020. Eu falo assim do Eu Nasci por um Propósito, apóstolo, porque é algo que você vê que os jovens são tratados também, né? Muito. Os jovens têm um encontro ali que muitas vezes na sua própria... É a mesma coisa do rede, não, que o rede é só para mulheres, né? Sim. E muitas vezes as mulheres que vão são as mulheres mais, né, de 20 e poucos anos e tal, mas no caso assim, é igual foi o Frutificar, agora tá vindo essa imersão, o EMPUP, ou EMPUP, né, da forma correta, ele também agregou um trabalho que alcançou muitos jovens. Você vê que muitos jovens que se achegaram à nossa igreja hoje, que estão na nossa igreja hoje, Sim. Foi através do EMPUP, né? Sim, o EMPUP é um trabalho fantástico. O EMPUP é um trabalho que vem para mudar vidas, mudar a mentalidade de muitos jovens que estão na igreja nos dias de hoje, muitos jovens que chegaram na igreja nos dias de hoje, esses jovens vieram através do EMPUP. Esses jovens chegaram na igreja através do EMPUP, chegaram através da imersão. Então, muito trabalho que nós fizemos ali veio para a igreja através do EMPUP. Famílias que chegaram na igreja através do EMPUP. Então, isso agrada o nosso coração. Assim como a sala nos dias de hoje. A última sala foi fantástica. Não tenho o que dizer da última sala, o que nós venciamos. Não tenho. Então ali, ó. O pessoal da sala tá ali, ó, vibrando. Já sobre a sala. Foi fantástico. E o EMPUP é algo que veio como divisor de águas. A Bispo também vai dizer um pouco do EMPUP, o que nós venciamos através do EMPUP, né? Eu acho que a gente estava vivendo uma fase muito difícil, né? Todos, né? Na questão mesmo do vírus, né? Que estava aí, nós estávamos enfrentando. Então, assim, Deus, ele trouxe uma novidade no meio do caos, né, para que pudesse também o povo desfocar um pouco, né, das tragédias, das mortes e focar mais no Senhor, né? E foi tão lindo como você disse. Eu acho que assim, o EMPUP, eu acho que não pega nem só jovens, para você ter uma ideia, as crianças. Sim. Né? Tem crianças que, nossa, assim, de certa forma,
tem aquele carinho, né, pelo trabalho. Então a gente pôde ver ali todo mundo, né, se apegando a esse trabalho diferenciado e tendo uma esperança, uma expectativa nova e juntando as pessoas, né, na mesma fé, na mesma convicção que Deus ele poderia movimentar ali. Então acho que assim, o EMPUP ele surgiu no momento que a gente precisava ocupar um pouco a cabeça com coisas do céu, né, e não se preocupar tanto com aquilo tudo que estava acontecendo, né, mediante aí a pandemia. Inclusive vai ter edição agora em dezembro do EMPUP, né? Tem a edição, estamos aí preparando uma edição do EMPUP. Temos aí um trabalho que nós vamos iniciar também na próxima sexta-feira, no estúdio da nossa igreja, o podcast. Pode crer, né? O Pode Crer, nós estamos com um grande problema com o Pode Crer. Aí as pessoas perguntaram, até eu e a Bispo estamos movimentando isso hoje. Pode Crer, criamos o Pode Crer em 2021 para 22. Só que nós não startamos o Pode Crer, não lançamos o Pode Crer. E ficamos ali com o Pode Crer, e estávamos por esses dias nós buscamos aí nas redes sociais a publicação de quando nós lançamos o Pode Crer. Felizmente hoje tem 3 podcasts Pode Crer. Então, para não ficarmos nessa situação meio complicada de lançar mais um podcast, Pode Crer, optamos por lançar um novo nome aí, optamos por lançar um trabalho diferente também, então vai ser... Não solta ainda, porque vai que esse vídeo vai sair antes, ninguém vai copiar o nome. Não, mas né? não tem nome, porque esse nome já é patenteado já da igreja, a gente já registrou, eu tenho o registro desse nome, então a gente não vai ter problema, mas a gente vai soltar, amanhã tá nas mídias sociais aí, então tá bom, o nome, mas a gente teve um problema com o Pode Crer aí, porque tem 3 Pode Crer. Então, a Apóstolo é cópia, não, a gente viu as publicações que tem até nos canais de YouTube, a gente criou antes, mas como nós não startamos antes, então a gente achou melhor aí não soltar como Pode Crer, para que a gente não tenha um problema aí com direitos autorais, com coisas com registro, com patente. Então, Deus nos deu uma estratégia para trabalhar com outro nome aí. Independente do nome, o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim como está sendo aqui na Sala Cash, o nome que nós vamos colocar, a gente crê também que o nome do Senhor será glorificado através do trabalho, não através do nome. Eu acredito nisso. E fala para mim, a maior experiência que vocês vivenciaram no EMPUP. Eu trago um pouco o EMPUP aqui, porque realmente foi um divisor de água também na igreja, né? Sim. Então, assim, é bom pro povo entender, porque às vezes a pessoa tá assim, a Trono, o que a Trono tem? Será que a Trono só tem o Frutificai? Não, a Trono tem o Frutificai, tem o Joia Celestial, tem um grupo de teatro, né? E, então, um pouco vai englobando. Então, também tem o EMPUP, né? Então, eu queria que vocês falassem qual a maior experiência que vocês vivenciaram no EMPUP. Dia 27 de maio de 2020. Qual foi a... Nós tínhamos um drive-thru marcado, a gente faríamos um trabalho com carros, nós podemos ter aglomeração de pessoas e podia juntar pessoas. Então vamos fazer um trabalho na rua, vamos colocar todo mundo dentro de um carro e vamos encostar a carreta aqui, a gente prega em cima da carreta, mas a gente não tem contato com ninguém. Um dia antes do evento, caiu o dilúvio. Nossa. Água. Alagou o lugar que nós faríamos o trabalho. Ficamos durante a tarde, eu, pastor Renato, diácono Richard, falou, inviável, não tem possibilidade de encostar os carros e nem de encostar a carreta aonde nós tínhamos nos preparado há dias ou meses para isso. E liguei para o preleitor, falei, pastor, estou com um grande problema. Era o Raik Carmelo, né, Kevin? Pastor Raik Carmelo, pastor Raik, um abraço, te amo, meu amigo. Então, pastor, estou com um grande problema. Ele falou, qual, apóstolo? O lugar que nós faríamos o trabalho, a chuva alagou tudo. Não dá para encostar os carros, não dá para a gente encostar a carreta de som, não tem como nós fazermos o que nós faríamos. O senhor está cancelando o trabalho, apóstolo? Eu falei, não, um pouquinho pior. Ele falou o quê? Vou ter que fazer o trabalho na igreja. Ele falou, na igreja? Ele falou, glória a Deus. Falei, por que glória a Deus? Ninguém merece ministrar para carro, porque carro não se manifesta. Levanta a mão, chovendo. Não tem como, né? Levanta a mão, acende farol, buzina. Não tem reage. Como, então ele falou, apóstolo, glória a Deus que vai ser na igreja. Falei, o senhor não se incomoda de ministrar na igreja? Não. Aí em cima da hora a gente conseguiu mudar, que isso foi tudo durante o dia. Então nós conseguimos levar o trabalho para dentro da igreja, respeitando todas as normas de vigilância sanitária da época, para que a gente não tivesse problema, com o município, para que a gente não tivesse problema com proliferação do vírus, porque nós acreditamos naquilo que nos era passado na época com distanciamento,
para que a gente seguisse as normas que o Estado estava passando e que também o nosso município nos passou através da vigilância sanitária. Então nós nos preparamos para aquilo, para receber o povo de forma adequada, para que a gente não tivesse problema. E ali foi assim um culto marcante, extraordinário. Eu só ressaltando aqui, eu falei a data, que a data foi dia 27 de maio, na verdade foi dia 27 de junho. 27 de maio também é uma data marcante, que foi a data que eu perdi a minha mãe, então por isso que nós tivemos a marca aí. Sim, foi um mês após, nós tivemos o EMPUP aí, o primeiro culto do EMPUP, que marcou a cidade de Várzea Paulista, marcou o nosso ministério, né? Sim. E para a senhora, bispa? Ai, como eu disse, eu acho que assim, nasceu num momento que a gente precisava de algo assim, sabe, novo, uma esperança nova. E o que mais me alegrou foi ver as crianças também, né, ali todas se sentindo como se fosse já uma jovem, um jovem, né, temos crianças de 8, 12 anos, e aí você vê ali a interação. Então, assim, eu acho que atingiu todos os públicos, até os mais velhos, né, até Sim. pessoas de idade. Então, você percebe que Deus movimentou ali para alegrar o nosso coração, como o apóstolo disse, foi uma noite marcante. E tantos outros que passaram, né? Maravilhosos. Então você que está nos assistindo, fique ligado aí. Vai ser em dezembro. Vai ser na primeira ou na segunda semana de dezembro? Primeira semana de dezembro. Primeiro de dezembro? Vai ser dia 2, então, de dezembro? Provavelmente pro dia 2. Dia 2 de dezembro tem mais uma edição do EMPUP, né? A sala só volta o ano que vem, ali na Trono. A gente tá vendo aí para fazer no mês de março. Mas já fica o convite, né, pro pessoal. Faça caravana, convide. O cartaz vai sair daqui um tempo, né? Vai esperar um pouquinho, porque tem aniversário da igreja, congresso de jovens. Tem muita coisa para. Pessoal, normalmente as igrejas param no final do ano, diminuem o trabalho. Nós, em dezembro, no final do ano, nos últimos 3 meses, ou no último trimestre do ano, como você preferir chamar, nós acabamos aumentando aí um pouco de trabalho. Das Crianças. Festa das Crianças, dia 14. Dia 14 de outubro, nós temos as crianças. Fecharemos a rua com algo inédito ali pra gente também. A gente vai fechar a rua ali, um pedaço da rua, na verdade, da Avenida Barreto, será um trecho ali, será interditado para que a gente possa aí receber uma quantidade assim absurda de crianças. Nós temos aí, primeiro trabalho agora, Festa das Crianças. Após Festa das Crianças, nós temos aí o aniversário da igreja. Pós-aniversário da igreja, nós temos... Não, antes tem uma imersão. Imersão é no mês de outubro, mês de novembro. É novembro, né? O aniversário é outubro. Aniversário em outubro, nós temos Festa das Crianças, aniversário da igreja. Imersão, Congresso dos Jovens, EMPUP. Apóstolo, o povo gosta muito de polêmica. Eu não vou entrar em polêmica, né? Mas dá um furo pra gente, pelo menos uma pessoa que vai estar no aniversário da igreja que o pessoal conhece. Pelo menos uma, vai. Apóstolo João. Não. É porque o povo quer falar assim, esse aqui vai pro o corte do podcast, vai ser o apóstolo vai falar pelo menos uma pessoa que vai estar conosco aí no aniversário da igreja. Só pro pessoal ficar mais... Uma pessoa que vai estar com a gente no aniversário da igreja? Vou falar de 3, que não pode faltar. O Pai, o Filho e o Espírito. Ele tá fugindo disso aqui, mas eu acredito que até no final... eu não posso... Eu sei, mas eu não posso falar, então eu tenho que falar pra ele falar, porque senão, né... Pai, Filho e Espírito. Mas, vai ser uma programação também especial no aniversário da igreja, apóstolo, que Deus tá preparando pra esse aniversário da Trono. Eu falo pra vocês porque eu sou muito grato à Trono. Eu sou muito grato, para quem não sabe, eu sou muito grato ao apóstolo e à bispo. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, não tenho problema nenhum. Porque assim, hoje eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é ser grata, né? Demonstrar gratidão. Muitas vezes a pessoa vai assim, é isso e aquilo, mas e o que a pessoa fez por você? Quanto que a pessoa te ajudou? E hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas não são gratas pelas pessoas que estendem a mão, pelas pessoas que ajudam, que acolhem. Dessa entendeu? Maneira. Então, tipo assim, eu sou muito grato à Trono e eu creio que esse aniversário vai marcar não só a minha vida, como a vida das pessoas que vão estar ali. Creio. Porque o aniversário da Trono também é algo especial, né? A gente falou do Frutificai aqui, agora a menção que vai ter, do EMPUP, mas o aniversário da Trono também. O último aniversário a gente vivenciou coisas poderosas, coisas maravilhosas, e a gente crê que esse ano não será diferente. Teve conosco ano passado pastor Vanderlei Caciliano, teve conosco pastor Ângelo Galvão, quem mais? Pastor Bruno. Jefferson Camargo. Não, Jefferson não teve. Foi o Jefferson Camargo, não? Não, ele também foi o Jefferson Camargo. Eu também acho que... O Ângelo Galvão, o Jefferson Camargo e o William Matos. Isso. Então foi fantástico, nós vencemos o ano passado. Esse ano será fantástico também. Porém, nós vamos só só uma palhinha, tá? 2 dias só. O ano passado a gente fez quinta, sexta, sábado, domingo. Esse ano nós faremos somente no sábado e no domingo. Então nós diminuímos um pouco aí, bem cansativo pra gente também, a estrutura
é gigantesca, né? Então nós, conversando com a bispa aí, nós preferimos optar por 2 dias apenas de aniversário da igreja. Então esse ano nós faremos somente no sábado e no domingo, 26 e 27 de outubro, o último final de semana de outubro. E pro ano que vem a gente tá preparando aí já, durante esse ano, mas já pensando no ano que vem, que é uma década aí de Trono Cristo Rei, 10 anos. 10 anos, e 10 anos é 10 anos, 10 anos é 10 anos, né? 10 anos é 10 anos. 10 anos é 10 anos. Então, E lembrando, né, construindo que muitas igrejas centenárias ainda não construíram. Né? Nem que estão construindo, não, que não construiu. Então, que se a gente olhar, né, a gente vê igrejas centenárias que ainda não construíram e nem tem perspectiva de construir também. Exatamente. O que a Trono tá construindo, né, eu costumo falar que o que Deus está apresentando para a Trono, né, em forma não só material, mas também espiritual, porque hoje os nossos cultos de domingo não cabem, né, mais as pessoas. Felizmente, é o que eu digo, e tem uma dessas falas no meu livro, Marcas de um Chamado. Aquele que não se preocupe em aparecer, Deus se encarrega de apresentar. É isso aí. A igreja que não se preocupe em aparecer, Deus se encarrega de apresentar. Nós temos vivenciado isso há 9 anos. Há 9 anos nós temos vivenciado isso. Então tem sido fantástico o que Deus tem feito. Nós temos presenciado coisas poderosas. Cadeirante que anda, pessoa que é curada de câncer, pessoas que... Isso com laudo. Isso não é conversa de carochinha, não. Conto de carochinha, não. Pessoas com laudo, pessoas de entrada de cadeira de rodas, sair caminhando, pessoas de entrada na igreja de muleta. A própria andando. Mãe da Fran, que é membro ali, né, também. Saiu entrada de cadeira de roda, sair empurrando da cadeira de roda. Pessoas com sintomas de câncer, isso no exame e ser curado e não passar por cirurgia. Pessoa com HIV, apresentar o exame, eu era portadora de HIV e Deus purificou o meu sangue. O Senhor não permitiu com que nós lançássemos isso nas redes sociais, da internet. Deus não permitiu, até a pessoa mesmo, mas com exame, isso comprovando, isso não é história de carochinha, mas a pessoa apresentou, eu era portadora de HIV e hoje eu não tenho mais essa doença. Então, há muitos anos tomando coquetel para HIV e Deus até o sangue purifica. Então, como eu costumo dizer, o altar não toma, o altar devolve. O altar devolve. Eu acho também, a gente falando, a gente vai trazendo a lembrança, né, tudo que a Trono tem vivido, e eu olho hoje, eu acho lindo cada departamento se desenvolvendo. A Trono em si, porque eu acho que a Trono ela não se resume na minha vida e no do apóstolo. Eu acho que assim, é uma família. Então você percebe que cada um ali tem seu espaço, como você mesmo mencionou, né? Também temos aí o trabalho do Joia Celestial, que é os jovens, né? Que é eu falo assim que olhando eles, né? A gente vê que tem uma potência ali, né? Também o trabalho aí de teatro, né? Leão de Judá. Exato. Agora tá com os adultos e já tá fazendo agora formando infantil. Então, assim, é muita coisa, né? Que você vê a Trono, a família Trono do Cristo Rei se desenvolvendo, né? Em cada um com o seu chamado, nos seus departamentos, A Trono tá eu não vou falar de desenvolvimento, mas numa crescente muito grande, né? Sim. Muito grande. Em cada departamento. Você vê que hoje até as crianças estão louvando, né? Domingo passado teve isso no culto, né? Eu estava trabalhando, mas eu assisto a live no trabalho, assistiu, né? Claro, eu assisto a live no trabalho. Então, assim, a gente vê que até as crianças estão se desenvolvendo. Porque às vezes a gente pensa no ministério infantil e fala assim, a criança só foi feita para ficar na escolinha ali ou dar trabalho, né? Mas, na verdade, a gente vê que na Trono o negócio está sendo diferente hoje. Na verdade, quando nós investimos na igreja, investimos no departamento infantil, a igreja cresce. Só você vê. São os futuros obreiros, né? Na quarta passada tinha uma criança entregando os envelopes na tarde da benção. Eu mandei até no grupo dos obreiros. Pra você ver como que... E eles querem aquilo. Eles querem ser importantes, eles querem ser úteis. Se nós pegarmos o Samuelzinho, filho do pastor Renato, o negócio dele é ficar sentado com ele. A bispa deu um microfone pra ele de presente. Então ele já vai com o microfone pra ele. 2 aninhos, né? Dois que às aninhos. Vezes as pessoas não sabem a idade dele. A alegria do Samuel o quê? É estar sentado na cadeira, acaba o culto, ele quer sentar na nossa cadeira. Então, quer ser igual. Ele tá copiando. Então, isso é porque o exemplo que o pastor Renato e a diaconisa Bruna tá passando ao filho. Então, a alegria de adorar o Senhor, a alegria de servir a Deus. Então, nós vimos isso através da vida do Samuelzinho. A alegria que o Samuelzinho tem de estar na igreja. E quando o pastor vai pegar ele para ir embora, é uma guerra, porque ele não quer ir embora. Ele quer ficar na igreja, ele quer ficar sentado ali nas cadeiras, ele quer ir para a bateria. Então, esta é a alegria. A gente vê o que os obreiros transmitem aos filhos. Porque o filho está feliz de estar ali. As crianças, a gente vê isso com a Elô, filha do pastor de Jair, com o Miguel, filho do pastor de Jair, o pastor de Jair, diaconisa Luane. Então a gente vê isso através das crianças. A alegria das crianças de estarem na igreja. Se eu perguntar pro Miguelzinho, filho do diácono Bruno, qual o culto que você mais gosta de ir? Ele fala, o culto que mais gosta de ir é no culto de ceia.
A criança tem 6 anos de idade. E o culto que ele mais gosta de ir é no culto de ceia. E ele nem ceia, né? E ele não ceia. Imagina depois começar a ceiar, então. Então a gente vê a importância que os obreiros, o que os obreiros transmitem aos filhos e a alegria dos filhos estarem na igreja. Isso chama a nossa atenção, né? Alegra o coração. A gente percebe com o crescimento da igreja nesse sentido, a quantidade de crianças. E é como você mesmo falou, não é só ficar na salinha, né? Não é só, claro que ali tem todo um ensinamento, um direcionamento da palavra para cada um a sua idade, mas também um momento que nem teve recentemente, acho que 3 cultos atrás, eles fazendo ali, contracenando um teatro, né? Que foi a parte do noivo, a noiva, o casamento, o vinho, tava até o Gabriel já tá preparando o coração, bicho, já noivo, né? E ali eles interagindo. E os personagens interagindo. Então, assim, não alegra só o coração das crianças, mas dos pais também, né? Ver ali os seus filhos. Mas você já tá preparando o coração já, né? Porque... Por enquanto, não. Já casou a Emily aqui uns 15, 20 o ano anos, passado a gente casou a Emily, né? Que isso é muito interessante, porque algumas pessoas olham pra gente e falam, nossa, vocês são muito novos. Mas nós temos aí nossa filha casada, graças a Deus, né? Eu falo assim, hoje líder dos jovens, regente também. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso. Não só casada, mas bem casada, né? Bem casada. Músico, né? O Everton também mandou um abraço pro Everton aí. Sim. Né? Então, bem tipo casada. Assim, a gente vê o que Deus, né, faz através da família, né? Não falo só de vocês dois, mas através da família também. Sim. A gente fala, nós mencionamos que a família é exemplo, né? A igreja é reflexo dos líderes. As famílias vão ser reflexo da família da liderança. Então, quando o líder tem uma família estruturada, tem filhos estruturados, automaticamente a igreja vai seguir a mesma base. Infelizmente, tem muitas... que líder que quer ver o filho se afastar da presença? Nenhum líder quer ver isso. Crente nenhum quer, homem nenhum quer, mulher nenhuma quer ver o filho se afastar. Mas nós vemos, infelizmente, que quando isso ocorre, dentro de uma família sacerdotal, alguma coisa está em falta. Nós conversávamos por esse dia com uma moça, com uma líder espiritual, e nós vimos a dificuldade que ela nos apresentou ali, e aquilo nos chateou o coração. Eu falei, poxa vida, glória a Deus que nós não partimos para essa situação, porque a primeira coisa que eu zelo muito é meu ministério familiar. Porque se meu ministério familiar, minha casa não estiver de pé, não tem como a igreja permanecer de pé também. Porque não tem como eu te instruir a fazer aquilo que eu não faço. Não tem como pregar aquilo que eu não A casa é muito o espelho do ministério, Exato. né? Aquilo que você vive na sua família, na sua casa, é muito o espelho do ministério. Às vezes a gente pensa que não, mas o nosso ministério nem sempre é... Na verdade, nunca é aquilo que nós vivemos no altar, mas sim aquilo que nós vivemos em casa, né? Com a família também, com os nossos familiares. Exato. Porque ali a gente mostra realmente o que a gente é, né? O apóstolo é uma bênção. Pergunta para bispo se eu sou uma bênção. É isso daí, irmão. É isso aí. A bispo é uma bênção. Pergunta para o apóstolo. Eles acham errado, mas da Assembleia é muito disso, que tipo assim, quando você vai ser ungido ao diácono, né? Eles chamam a sua esposa assim, pode ungir. O pastor Renato passou por isso. O último pastor que nós ungimos, o pastor Renato, o pastor passou por isso. Senta aqui, pastor, no gabinete pastoral. O pastor sentou junto com... Um abraço, pastor Renato. Diaconisa Bruna, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Renato, senta aqui. Culto acontecendo, pastor Renato preocupado, pastor Bruna preocupado. Falei, senta aqui. Falei, tudo bem? Bem. Como é que o pastor Renato está em casa? Está sendo um bom pai, bom esposo, tem sido bom filho, tem sido provedor do lar, tem sido honrante com os compromissos. Então, ali eles tomaram um choque. Falei, por quê? Porque primeiro não adianta a pessoa ela ser boa na igreja. Não adianta eu ministrar bem, eu pregar bem, eu tocar bem, se dentro de casa ele não tem os mesmos princípios. Então, quando eu perguntei aquilo ali para a Bruna e comecei a entrevistar a Bruna, ela preocupada, pastor Renato com olho desse tamanho, né? Eu falei, filha, pode ficar em paz, só pode. Aí que ela foi. Aí tem a conversa ministerial, a gente foi desenrolando até eu passar o porquê aquele tipo de conversa, que nós elevaríamos o pastor Renato, o presbítero Renato na época, ao ministério pastoral. E o engraçado é que, tipo assim, a gente vê que a seriedade também da nossa igreja quando vai ungir alguém ou quando vai, né, levantar alguém, para as pessoas entenderem que ali os obreiros da Tron são bem seletivos, né? Muito. São bem seletivos, não é qualquer um que chega ali e consegue ser obreiro. Eu falo por experiência própria, porque, tipo assim, quando eu cheguei, eu também tive que esperar o meu momento.
né? Passei ali um tempo esperando, né? Mesmo vindo de outro ministério, o ministério sendo de Madureira, tive que esperar. Então, a pessoa que não entende isso, às vezes chega na igreja e fala assim, eu vou para lá para ser obreiro lá. Aí quando vai passar no teste, crivo, na moinha, aí quando chega o crivo. Já chega o crivo, aí a pessoa não aguenta. Porque a pessoa que é obreira, ela gosta de estar ali ativo fazendo as funções de obreiro. Aí você chega, né, tem que ficar lá esperando o seu tempo. Você pode ver que teve pessoas que entraram lá que quando foi apertar o negócio, não, para mim não dá. Não dá. Porque não suporta realmente, né? Tem jeito. Quando você tem a seriedade até mesmo com o altar, por isso que a gente vivencia o que a gente, né, tem vivido ali na Trono. Que a gente passa ali por quê? Porque a seriedade que tem, tanto com o obreiro, tanto com o altar, quem coloca para ministrar, quem coloca para cantar, entendeu? E o mais engraçado é assim, que muitas igrejas não têm isso, né? Muitas igrejas falam assim, não deixar do jeito que tá, vamos levantar do jeito que tá, vamos ungir do jeito que tá. Na verdade não tá nem levantando, tá terminando de matar. Porque como é que você levanta morto? Verdade. Como é que você levanta um doente? Primeiro você trata o doente, pra depois você levantar ele. Isso aí. Então hoje, infelizmente, nós vimos aí, por andar um pouco ministrando a palavra, nós vimos aí, nos deparamos com muitos obreiros doentes. Mas por que o obreiro está doente? Ele ficou doente no meio da jornada? Não, ele foi levantado doente. Ele foi consagrado, ele foi levado ao ministério doente. Ele foi levado ao ministério, consagrado ao ministério, sem possibilidade daquilo. Então, foi imputado a ele, né, uma responsabilidade que talvez ele não estava tendo condição de ali, né, tá suportando. E até interessante, porque assim, é bom a gente falar, porque a gente está falando um pouco de ministério, sim, da Trono. Uma das coisas que eu vejo, e isso sem demagogia, ali todos têm a oportunidade. Sim. Independente. Porque tem muitas igrejas porque vem aquele sentimento de conhecer, indicação, né? Verdade. Influência. Mas ali a gente vê na Trono, né, amor? Assim, ó, você como tá ali, como todo o hall de obreiros, né? Vieram, né? Ali, como você mesmo falou, passou as suas etapas e o próprio Deus, né? Ali, como o apóstolo falou, né? Quem apresenta é Deus, né? Verdade. E ali o próprio Deus apresenta. Eu teve um dos últimos que chegaram na igreja, se apresentou, me deu uma carteirada, eu sou fulano de tal, pastor fulano de tal, vim do ministério fulano de tal, eu fazia isso, eu era aquilo, eu era assim, eu era assado, eu era o seguro do pastor, eu era o homem de confiança, era o cara que dirigia o culto, quando o pastor não estava, eu que representava a igreja. E ele começou a dar todo o currículo dele. Eu falei, rapaz, esse cara é o quarto da Trindade. esse aí sabe o que está fazendo na terra. E eu ouvindo ele, eu falei, poxa vida, que pastor top. E depois de ouvir todo o currículo dele, ministerial dele, o currículo profissional dele, o currículo como se apresentou, eu falei, isso que eu só perguntei, tudo bem, como é que é o nome do senhor? Foi só essa pergunta. Uhum. O senhor gostou do culto? Ele já passou todo o currículo. Depois ele falou que tinha saído do ministério dele e apresentar todo o know-how dele, todo o currículo dele. Eu só fiz uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta? Esse aqui vai se tornar corte do podcast, vai. Por que o senhor se desligou do ministério? Ele nunca mais apareceu na igreja. Se, né, tinha tantas qualidades, né? Por que um cara que é segundo do pastor, é o cara de confiança do pastor, é o cara que toca a igreja, é o cara que faz, é o cara que acontece, é o cara que é o braço direito, ele vai sair da igreja pra quê? Alguma coisa tem, né? Ele nunca mais apareceu lá. Mas um abraço se ele estiver me assistindo. Deus abençoe a tua vida. Saudades. Com certeza ele não vai estar assistindo depois. Ainda mais depois que o senhor começou a contar a história, ele não chegou no final. Deus abençoe a tua vida. Com certeza ele. Se a gente vai ficar ligado aí, o pessoal da mídia, se a gente tiver um dislike no vídeo, né? A gente já sabe de quem que é, com certeza é de que o apóstolo tá falando. Deus abençoe. Não, mas eu não conheci naquele momento e foi o que eu disse. Só fiz uma pergunta. Por que você saiu da igreja? Porque para mim sair da igreja hoje algum motivo tem. Tem que ter algum motivo. Ninguém saiba o que eu quero saber. Eu sou o segundo pastor, eu sou o cara de confiança, eu sou o cara disso, eu sou o cara daquilo. Eu sou o top da igreja. E tô indo embora. Meu amigo. Mas Deus abençoe. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem responder o porquê, né? O porquê. Eu lembro uma vez, quando quando eu cheguei na Trono, que eu fui conversar com o senhor na salinha, e o senhor perguntou, né? O porquê, o motivo, entendeu? Então, assim, muitas pessoas nunca querem falar o porquê, né? O real motivo. Aí, depois que ele não fala, depois que aparece, ele fala assim, fulano, por que você não me falou? Aí a pessoa fala assim, por causa disso, por causa daquilo. É o que eu digo sempre, me diga a verdade. Independente de qual ela seja, não minta pra mim. Porque aquilo que Deus não revela, as pessoas contam. Sim, é verdade. Verdade. Aquilo que Deus não revela, as pessoas contam.
Não é assim, bispo? Verdade. Então é melhor você falar do que Deus revelar, as pessoas disserem. É verdade. E para a gente encerrar, apóstolo, eu queria só que o senhor e a bispa falassem um pouco da questão que a gente falou de alguns departamentos da igreja, e eu queria que vocês falassem um pouco da sala. Por quê? Porque a sala também vem numa crescente muito grande, né? A gente começou esse trabalho lá no Bertioga, porque a gente precisava movimentar o Jardim Bertioga, né? Então a ideia foi montar esse trabalho para lá. A primeira edição que teve lá teve uma boa cooperação de pessoas, né? Porque o Bertioga estava no início e tal. Agora a gente migrou esse trabalho para a sede, né? Eu queria que vocês falassem um pouco também da sala, o que vocês vivenciam da sala, a experiência que vocês participam também, porque é interessante, assim como a gente participa do Clube de Jovens, né? Do Frutificar, agora que está vindo a imersão, do Empup. Também eu queria que vocês falassem um pouco da sala, também para as pessoas que estão assistindo a gente pela primeira vez, não conhecem também esse departamento. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu falar eu seria suspeito, né? Não tem como eu não falar bem. A bispa inicia, eu finalizo. Bom, para mim a sala de adoração veio também de uma forma assim bem, eu acho que assim, surpreendente pelo fato de todos esses trabalhos, como eu volto a dizer, o Frutificai foi gerado para que mulheres de outros ministérios viessem receber ali um cuidado. E a sala de adoração pra mim, tá bom? A sala de adoração pra mim, a primeira vez que eu fui, me causou uma expectativa nova. Foi uma forma diferente de adorar o Senhor. E isso é gostoso, isso gera em nós sempre um movimento, né? Tira a gente da zona de conforto. E aí quando você trouxe a ideia da sala de adoração, uma forma diferente de ministrar, com várias pessoas para louvar a adoração, que a gente percebe que todo aquele que move a igreja na adoração, traz a presença do Senhor. Então assim, foi me impactando, tanto que mesmo que depois demorou um pouco para a palavra, que é diferenciado, a liturgia, a gente tava ali cheio da presença de Deus e não se importava que passasse, né, as horas ali, que fosse até depois das 10 horas, 11 horas da noite. Então, assim, para mim, a sala de adoração, tá? É algo que Deus trouxe para que eu também possa ser alimentada, para que eu também possa sentar e ser ministrada, para que eu vá, como a gente foi do último, dizendo assim, poxa amor, que gostoso saber que você tem cuidado, saber da sua responsabilidade, da equipe que também tá aí por trás dos bastidores, cuidando e zelando, e saber que a gente chega lá e vê, né, um resultado não somente, né, físico, mas espiritual também. Então, só tenho que agradecer e creio que muitas coisas Deus ainda vai fazer. Amém. A sala é fantástico, né? Eu não participei da primeira assiduamente, cheguei no final já. Pastor Lídio Boaventura, foi assim algo extraordinário que a bispa me passou, as pessoas passaram. O segundo com o pastor Carlos também na igreja, agora já na sede. E o terceiro agora com o pastor Humberto Barbosa. Humberto Barbosa, isso. É isso? Foi fantástico, ele tem sido um divisor de águas, porque tem movimentado a igreja de uma forma diferente. A forma com que a bispa mencionou, foi feliz com a palavra, porque é uma liturgia totalmente diferente de liturgia de culto. Sala de adoração. Às vezes as pessoas, poxa vida, sala de adoração tem muita adoração, mas o próprio nome já diz sala de adoração. É o próprio intuito, né? O intuito é de adorar a Deus, porque nós sabemos que às vezes nós como pregadores da palavra, pregadores do evangelho, às vezes nós passamos ali 1 hora, 1h20 ministrando, 45 minutos, 50 minutos, 1h30 ministrando, e nós não conseguimos alcançar uma vida como um louvor alcança. Então eu tenho sempre esse intuito de dizer, o altar lança a rede, mas a adoração puxa a rede. Então a sala de adoração tem feito isso, nós temos visto, pelas vidas que tem sido alcançada. Te parabenizo pelo trabalho, pela idealização do trabalho. Nós vemos aí o resultado, né, o foco. Sim. Que tem sido almas, vidas têm se achegado, pessoas que aceitaram a Jesus através da sala, permanecem na igreja até os dias de hoje. Então esse é o resultado, esse é o foco central, esse é o real foco da sala de adoração. E tem sido fantástico. A última edição, conheci o pastor Humberto com a palavra poderosa, o Elivelton, assim, o que Deus fez através da vida do Elivelton. Não, foi o Elivelton, eu acho que a experiência... Eu nunca tinha vivenciado algo no louvor como eu vivenciei com aquele menino. Elivelton, Deus abençoe a tua vida, que o Eterno continue te usando poderosamente. Eu nunca, em todos esses anos, todas essas décadas, mais de uma década de jornada dentro do evangelho ministrando, eu nunca tinha visto alguém ser usado da forma com que, na calmaria, é o que chama muita atenção, né? Que Deus usou a vida do Elivelton naquele dia.
olha que eu já andei ministrando, olha que nós já recebemos pregadores, já fizemos evento, mas o que Deus fez através da vida de Elivelton. Sempre um novo, né? E parabéns aí pela sua visão, evangelista Eric Grael. A visão de trazer as pessoas que tem trago. Às vezes a gente é muito chato, eu sou chato, eu sou muito cético, mas preocupação não só com a tua vida, mas com o ministério, com o departamento, daquele que vem, aquele que vai, aquele que estará. E nós temos visto aí as pessoas que têm estado na sala de oração, nas 3 edições, foram pessoas assim que agregaram muito na nossa vida. As 2 últimas salas eu só chorei. Eu só chorei, porque, apóstolo, mas se eu choro, eu vou, como a bispa disse aqui, foi feliz, eu vou só para me alimentar. E literalmente, eu me alimento. Depois a gente fica um pouco bravo no final. A gente fica um pouco nervoso. Mas isso é normal de líder, entendeu? Isso é normal de líder. Mas é o zelo, né? É o zelo. Mas não tenho a palavra que eu tenho para dizer à tua vida e à sala de adoração é gratidão. Porque tem somado muito com o Ministério Trono de Cristo. Então a palavra é gratidão. O último que teve, até trazendo uma lembrança, você mencionando, né, sobre a ministração, até o nome esqueci agora. Do Humberto? Ou que louvor? Não, o Elivelton. Meu, o Elivelton. A igreja inteira, né? Você pode perceber que o Espírito Santo, assim, agiu de maneira bem tranquila e todo mundo ali chorando, abrindo o coração. Então, assim, é realmente um diferencial. É isso que eu estou mencionando mediante aos nossos trabalhos, né? Você percebe que não fica na mesmice, no comodismo, mas sempre tem algo novo, né? Tem sempre algo que nos surpreende, né? E às vezes a gente acha que já viveu de tudo, como o apóstolo mesmo citou, e no último sala de adoração a gente fala, meu Deus, ainda temos muita coisa para viver. Eu falo porque, assim, a gente começou um propósito de oração da igreja antes da sala, né? E o apóstolo até teve com a gente, eu sempre pedi, todos os dias que eu fui orar, eu falava com Deus, eu quero que as pessoas tenham uma experiência diferente com Deus. Uma experiência nova, né? Porque não adianta nada a gente montar um culto, fazer um culto, né? E a pessoa vivenciar aquilo que ela vive no culto de terça, no culto de quinta, até mesmo no culto de domingo. Ela tá indo ali procurar algo novo. A gente teve até um relato nas nossas redes sociais também, de uma filha que escreveu sobre a mãe dela lá. Falando a experiência que a mãe dela viveu, foi até a mulher que Deus me usou para poder falar com ela através da revelação. Então, tipo assim, porque você vê o que Deus está fazendo. Entendeu? Não é algo direcionado para a honra e glória do homem, mas sim para a glória de Deus. Porque tudo que a gente faz ali é para a glória de Deus. Sim. Então a gente vê que as pessoas estão tendo essa experiência assim, de viver algo diferente com Deus na sala de adoração. Assim como também é no Frutificar e vai ser na imersão, como é no Empup, às vezes no culto de jovens do Joia Celestial, no culto de domingo, que também o nossos cultos de domingo não fica atrás de nenhum evento, né? É bom deixar claro isso aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, então eu vou lá só nos eventos. Irmão, vem no culto de domingo. Se você quer vivenciar algo mesmo, vem no culto de domingo. Né, o apóstolo está sempre com a palavra preparada de Deus para o seu coração, e o que a gente vive não é nada diferente do evento. Né? A bispa, em uma das suas falas aqui, disse que muitas pessoas às vezes chegam na igreja, não só na terça, não só no domingo, mas eu resumo isso ao culto de terça, de quinta e de domingo também. Mas muitas pessoas perguntam, nossa, parece que aqui todo culto é um congresso, todo culto é uma festividade. Aí uma vez a pessoa me perguntou, um visitante perguntou, apóstolo, por que todo culto aqui da igreja do Senhor parece uma festividade? Eu falei, irmã, como funcionam os cultos? Ela, apóstolo, os cultos nossos normalmente são diferentes no congresso. Então a gente se prepara para um culto diferente no congresso. E eu falei, e fora o congresso? Ela parou, pensou, fora o congresso os cultos são normais. É meio robótico, meio comum. Eu falei, é isso que nós queremos aqui. Não deixar um culto robótico, não deixar um culto comum. Porque cultuar Deus não é comum. Não é, tem que sempre ter uma entrega diferente. Tem que ter uma entrega diferente. Não só os domingos, porque o apóstolo vai pregar. Porque o apóstolo, se o apóstolo não estiver lá e se o apóstolo estiver lá, o Espírito Santo estará presente do mesmo jeito. Então não acontece o que acontece aos domingos por causa do apóstolo, mas pela manifestação e a glória de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Mas isso acontece. Última quinta-feira que você pregou, a gente viu isso. A gente viu um grande manifestação de Deus. Então, ali, as pessoas que estão ali, os nossos obreiros, nós somos, como o senhor disse, nós somos muito seletivos. E eu agradeço a Deus pelos obreiros que nós temos. Hoje, a palavra que o senhor traz, a palavra que o pastor Igor traz, a palavra que o bispo traz, a bispa, pastor Renato, Dejair, Salvador. Quem mais? Me lembra mais um. Oscar. Evangelista Oscar. Então são pessoas que têm ali palavras, pastor Davi, pessoas que têm ali palavras que são palavras poderosas. Então isso nos traz um alento ao coração. Então peraí, se o apóstolo não estiver pregando, tem o Grael. O apóstolo não está, mas tem o Oscar. O apóstolo não está, mas tem o Igor.
tem o bispo, tem a bispa, tem o Dejair, tem o Salvador, entre outros. Se eu ficar falando nome aqui, eu vou esquecer. As missionárias que nós temos, pastora Nair. Então, nós somos o ministério, e para finalizar, nós somos o ministério que nós valorizamos o ministério feminino. Apóstolo, por que o senhor valoriza o ministério feminino? Quem cuidava de Jesus, irmão? Marta e Maria. Então, muitas pessoas hoje não valorizam o ministério feminino. E a bispa tem esse trabalho fantástico em valorizar, junto com o Ministério Trono do Cristo Rei, através das nossas vidas, o ministério feminino. E por isso que a gente tem visto aí um grande movimento aí, um grande mover de Deus através das vidas das mulheres de Deus. Nós temos não só a bispa, mas nós temos a pastora Nair, pastora Viviana, temos missionária Josi, missionária Luciete, temos a pastora Jaque, esposa do pastor Emerson. Então nós temos muitas pastoras aí. Também Quem mais? Me lembra, para não esquecer de nenhuma, senão elas ficam bravas com a apóstolo. Se eu esqueci do nome de algum obreiro, esqueci de algum obreiro de altar, de alguma pastora, me perdoe. Mas você é valorizada nessa casa também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, isso é interessante. Só pra gente encerrar, apóstolo, uma pessoa pediu pra te perguntar algo, eu vou ser bem direto aqui pra gente encerrar o programa de hoje. Não, a polêmica. Não é polêmica, a pessoa pediu pra fazer essa pergunta pro senhor, e eu vou fazer. Qual a importância hoje de um cristão na política e se o senhor se interessa e vai entrar nesse meio político? Não é negócio de polêmica, né? Não, hoje, se nós olharmos à luz da palavra, José foi o quê? Governador. Existia governador na época? Não. Então Deus criou algo que não existia para que pudesse honrar a vida do servo dele. Se nós olharmos para a vida de Daniel foi o quê? Governador. Se nós olharmos para a morte de Jesus na cruz, quem foi o responsável para que Jesus fosse sepultado? Verdade. É isso mesmo. O cristão sempre está inserido. O cristão está inserido na política. Mas, infelizmente, algumas pessoas se corrompem através da política. E eu guardo comigo uma fala de meu pai, em 1994, na campanha do então candidato Miguel Haddad, meu pai no Jardim Tarumã, disse em uma reunião lá na Rua Bahia, não vou me recordar o número, mas recordo o ano e me recordo a rua, na Rua Bahia. Meu pai disse algo muito importante naquela reunião. Ele disse: a política não corrompe ninguém. Quem entra na política e se corrompe, ele já era corrompido antes. Ele só está se revelando, né? Ele só está revelando quem ele é. E algo que meu pai dizia, quer ver quem o homem é, dá dinheiro ou dá poder para ele. Ele vai se revelar quem ele é. Então, eu acho muito importante o cristão ou o homem de Deus que tem princípios, ele também na vida política. Porque se nós deixarmos o nosso parlamento, se nós deixarmos o nosso Congresso Nacional, se nós deixarmos as nossas prefeituras, se nós deixarmos as nossas casas legislativas, que são as câmaras municipais, a léu de todos aqueles que querem, apóstolo, mas eu não gosto de política. Meu irmão, se você não gosta de política, sinto muito lhe informar, você vai ser governado por alguém que goste. E normalmente quem é fissurado nisso, ou tem aquele grande alento nisso, não tem os princípios que nós valorizamos muito. Não tem os princípios cristãos que nós temos. Nós lutamos pela família. Nós lutamos e dizemos não, e eu digo não, ao aborto, que estava aí agora em pauta no STF. Já passou do nem Congresso, no Congresso. Quem estava julgando o aborto, sim ou não, era o STF. Era o STF. Não vamos falar o nome, não, para não levar strike no YouTube, logo no primeiro. Nós não vamos ter problema. Nós vamos ver agora a guerra que está lá, e alguém que eu amo muito e tenho um estimo carinho, pastor Marco Feliciano, que tem brigado à frente da comissão parlamentar para o casamento homoafetivo. Apóstolo é contra. Não é o apóstolo que é contra, é a Bíblia que é contra. Verdade. É aquilo que os meus princípios. Então, eu sou a favor, sim, do líder espiritual também na política. Aí, qual foi a outra pergunta? Se o senhor se interessa em entrar nesse meio político. Nós temos, na verdade, não são interesse em entrar ao meio político. Eu digo muito isso. Nós tivemos alguns convites anos atrás, tivemos a possibilidade de ingressar na vida pública e na vida política em 2012, pelo momento em que a igreja estava passando, eu disse não ao convite. Em 2016, nós tivemos novamente a possibilidade de sair como candidato e, novamente, por ordenança de Deus, Deus disse naquele momento que chegaria o momento, mas aquele não era o momento ainda, não era o momento oportuno. Então, novamente, em 2012 disse não, em 2016 disse não. Em 2020, quando fui procurado novamente para sair como candidato, nós estávamos na pandemia, eu tinha que administrar a igreja.
e no meio de uma pandemia e me preocupar com uma campanha política. Entre me preocupar com uma campanha política e me preocupar com a administração da igreja, entre uma pandemia, novamente, eu disse não ao convite. E 2024 tá nas mãos de Deus. Pelo amor de Deus. Mas aí o senhor fugiu da polêmica. Mas assim, eu vejo que seria algo interessante, né? Até mesmo pelo que a gente vive hoje, pelo que nós vivemos hoje aqui em Várzea Paulista, inclusive através da Marcha para Jesus que teve, né, já, a gente vê que, tipo assim, se a gente ingressar mais pessoas do meio evangélico e cristão na política de Várzea Paulista, também mandar um abraço pro prefeito, né, professor Rodolfo. Prefeito, professor Rodolfo Braga, um homem que eu tenho, é meu amigo, eu digo que o prefeito de Várzea é meu amigo, estamos juntos constantemente, tem feito um belo trabalho. Nós estamos vendo aí ali agora o nosso hospital, tão sonhado hospital para o nosso povo varzino, saindo do papel, algo que as pessoas não acreditavam que aconteceria e está se tornando realidade frente aos olhos, ou diante dos olhos de todo o povo varzino, diante do povo que fez oposição para que aquilo não aconteceria, que não seria verdade. Hoje está vendo ali o tamanho que o hospital já está, nós estamos aí com o hospital bem adiantado, com as obras do hospital bem adiantado. Então mandar um grande abraço, professor Rodolfo Braga, parabéns pelo trabalho que tem feito junto à administração de Várzea Paulista. Várzea Paulista hoje é reconhecida no cenário mundial aí, no cenário nacional, pela vida do professor Rodolfo Braga. Deus abençoe a tua vida, professor Rodolfo Braga. É uma das cidades que mais cresce do interior de São Paulo, é Várzea Paulista. Exatamente, Várzea Paulista. Nós estamos aí entre a terceira cidade mais bem administrada do país. Nós somos a terceira cidade mais segura do país. Então, isso pelo trabalho que tem sido feito pelo professor Rodolfo Braga e também toda a sua comissão, todas as pastas ali adjuntas que compõem o ministério do professor Rodolfo Braga. Porque às vezes a pessoa não entende, o apóstolo hoje ele é vice-presidente do Compass, né? Mandar um abraço aí para o pastor Clodoaldo, que é presidente do Compass. Presidente, Deus abençoe, um abraço no teu coração. Obrigado pela confiança e aquilo que o senhor tem acreditado na minha vida, estar junto, poder caminhar ao lado do Senhor junto ao Conselho de Pastores. E esse ano, através do Compass, tivemos a Marcha para Jesus, que englobou também um pouco aí o professor Rodolfo, do apoio dele. E, tipo assim, eu sou grato a Deus porque eu fui um dos ministros da Marcha para Jesus, né? Exato. Deus me deu essa honra através da vida do apóstolo, da bispo, também do pastor Clodoaldo. Então, eu não podia deixar de lembrar desse momento do Compass, também da Marcha para Jesus. E acredito, apóstolo, que assim, Deus tem as formas de trabalhar. Sim. Mas pelo caminho que a gente está andando aí, se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós vamos ter mais evangélicos aí na Câmara de Várzea Paulista. Aí, Deus está no controle. Deus está no controle, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Gente, nós estamos chegando aqui ao final desse primeiro programa. Eu queria agradecer aqui o apóstolo e a bispa. E para finalizar, né, eles dão o agradecimento deles. Eu quero que eles passe para as pessoas a experiência, faça o convite para estar conosco no nosso culto também, né? Porque eu acredito que a partir desse programa aí, pessoas serão alcançadas. Eu tenho fé que nós vamos juntar aquele salão e fazer um só. Aleluia. Porque não vai caber. Ou Deus vai permitir a gente construir a nossa sede que comporte a quantidade de pessoas que hoje já não está comportando a igreja que a gente está. Hoje o espaço já não comporta mais. Bom, quero agradecer primeiramente, né, aí o podcast. Quero te agradecer, Igrael. E olhando, né, fazendo parte desse momento aqui, ele foi muito importante, eu falo particularmente para mim. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos transmitir o que nós transmitimos aqui no altar, verdade, né? E não conseguimos alcançar a quantidade de pessoas que eu tenho certeza que vai estar alcançando agora. Então, assim, de uma forma linda, Deus ali, ele trabalha aqui na nossa conversa. Também a gente poder, de certa maneira, ver quanto trabalho tem tido a Trono, né? Porque daí Exato. A gente vai citando os departamentos, Marcha para Jesus. Então, olha quanta coisa nós temos vivenciado. E isso nos alegra. Então, só quero te agradecer que você venha aí em nome de Jesus, né? Amém. Está aí fazendo a vontade do Senhor, que venham muitos outros convidados, né? E que você possa aí alcançar os seus objetivos. Amém? Amém. Quero agradecer o convite, parabenizar. Primeiro, antes de agradecer, eu quero parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa, pelo SalaCast. Também já pedi a todos, aqueles que me seguem pelo Instagram, aqueles que me seguem aí pelo Facebook, também acessar lá o SalaCast, para que você possa seguir o SalaCast lá pelo YouTube também, seguir as redes sociais do nosso evangelista Eric Grael, que é um homem que nós temos aí um imenso carinho, respeito e também tem a nossa confiança. Então nós agradecemos aí, Grael, pelo poder estar aqui nessa noite, poder ser aí o piloto, né? Uhum. Ser o start aí do SalaCast. Uhum. Deus possa abençoar, que venham muitas outras edições, muitos outros SalaCast aí, com convidados aí que possam agregar na vida ministerial de muitas outras pessoas. Amém. Bom, apóstolo,
Para quem quiser aí, tá acessando as nossas redes sociais, acesse o nosso Instagram também, o nosso canal do TikTok também, que está ativo aí. Siga o Apóstolo na rede social. Tá dançando TikTok não, né? Não tá dançando TikTok não. Então tá bom. Lá tem só vídeos, né, dos nossos cursos, dos nossos eventos, né, também as entrevistas com o pessoal que sempre participa dos nossos cultos. Tá saindo lá também no TikTok, porque às vezes no Instagram fica muito ruim ficar mandando um monte de vídeo, né, acaba saturando. Então a gente manda mais lá no TikTok, a gente faz um trabalho diferencial. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui, tá bom? Vou tentar pegar o furo. O que vocês vão dar de presente de casamento? Brincadeira. Mas se vocês quiserem que eles retornem, porque a gente tem muita história. Eu falo, dessa vez eu deixei algo mais formal, porque a gente tem muita história. Tem história lá que a gente foi lá pra capital junto, como que foi mesmo? São Paulo, né? São Paulo lá do Sapopemba. Entendeu? Tem muita história, irmão. Tem história de Sapopemba, tem muita história. Tem muita história, então... Tem muita história, tem muita coisa boa, tem muita coisa para poder transmitir aí. Tem muita coisa. Então, assim, você quer que eles retornem, entendeu? A bispa retorne, o apóstolo retorne. Abre uma caixinha de pergunta aí, nós estamos aí à disposição para responder na medida do possível. Na medida do possível, né? A Ludmila gosta muito de polêmica. De polêmica, né? De polêmica. Ela falou assim, o apóstolo é polêmico. Mas não entrei em nenhum departamento polêmico hoje, nós estamos aí. Né? Hoje nós estamos bem formais. Bem formais, porque as pessoas olham para o podcast aqui e esquecem que atrás das câmeras, aos bastidores. Nos bastidores aqui, a Ludmila tá assim, ó. Polêmico. Então, ó, gente, segue a gente nas redes sociais também. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Também agradecer aos nossos patrocinadores, né? O Churrasco Grega Benezé. Também agradecer a Grife, né? Que mexe com moda de pet e de gatos também. Acesse as redes sociais deles, está sempre aí nas nossas redes sociais também. E fica um convite para você que está assistindo esse podcast. Tá bom? A nossa igreja tem as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite, o Rei de Mulheres Elohim. Também na terça-feira tem Terça-feira da Resposta. Quarta-feira à tarde tem a Tarde da Bênção. E fica já um convite a partir da próxima quarta. Que dia que vai ser agora a próxima quarta? É dia 4. Eu acho que é 4. Dia 4 começa a campanha da Tarde da Bênção. Também nós vamos fazer uma poderosa campanha nas quarta-feira à tarde. Quinta-feira tem o Sexto Elo. Sexto Elo, Sexta manhã. Sexta manhã, o pastor que vem Wanderson, é o sétimo. Próxima semana, Ingrid Mariano. Então você faça sua caravana, convide mais alguém. Aos domingos, às madrugadas, igual o apóstolo fala, né? Às 9 horas da manhã, tem a Escola Bíblica Dominical, tanto para os jovens quanto para os adultos. Também tem sido algo especial que nós estamos vivendo na nossa igreja. E o culto da família, todos os domingos, a partir das 19 horas, né? Para viver uma experiência com Deus. Então, eu quero te agradecer, tá bom? Estamos chegando ao final desse podcast e que Deus abençoe você e a sua casa, tá bom? Fique com Deus.